Amigos, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui na cidade de Cosmópolis e daqui a pouco jogão de bola. Hoje realmente um jogo de duas camisas tradicionais do futebol brasileiro. Você acompanha, sejam todos bem-vindos à TV Guarani. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Vamos passar, você sabe, claro, as emoções e as informações do Alviverde da cidade de Campinas. Hoje é o Campeonato Paulista Sub-20 Série A. Daqui a pouco, Guarani e São Paulo Futebol Clube. No primeiro jogo, o time do Guarani acabou perdendo para o São Paulo pelo placar de 2-1. Mas hoje, como sempre, claro, é um jogo de decisão. Duas equipes que irão se degladiar daqui a pouco, repito, aqui no estádio Telmo de Almeida. Tá chegando a hora. Daqui a pouco você vai acompanhar, claro, pela TV Guarani, pontualmente aqui em Cosmópolis, 9 horas e mais 45 minutinhos, com a presença do público, o público sempre prestigiando. E é claro, você vai acompanhar sempre com a gente, com a pegada da TV Guarani. Vamos, portanto, estamos aqui ao lado na técnica de Ramon Canadinho e vamos apresentar a nossa equipe. Muito bom dia, Renato Canadinho. Muito bom dia, Fábio. Bom dia, Ramon Canadinho. E olha que dificuldade, hein? Tudo, a estrutura é um pouco complicada aqui, não tem como não falar, né? Sem uma mesa de apoio, sem nada, infelizmente, né? Então, estamos no ar, com muita dificuldade, mas estamos no ar e vamos levar para você, daqui a pouquinho, toda a emoção de Guarani e São Paulo, Fábio. Perfeito. Lembrando para você que o time do Guarani, pelo fato de ter perdido o primeiro jogo, o time do Guarani joga pela vitória. Se o Guarani ganhar por 1-0, teremos decisão por pênaltis. O time do São Paulo joga pelo empate. Quando nesse instante as equipes, pelo menos o Guarani já está entrando em campo com alguns reservas. Um clima gostoso aqui na cidade de Cosmópolis, muito quente na cidade de Cosmópolis, e vamos ter duas camisas, aliás, duas camisas que já decidiram final de Campeonato Brasileiro de Futebol. Quem não se lembra, quem nos acompanha pela TV Guarani sabe, sempre nas nossas transmissões a gente enaltece aquela decisão do ano de 1986 entre Guarani e São Paulo Futebol Clube. Guarani e São Paulo Futebol Clube irão medir forças daqui a pouquinho pelo Campeonato Paulista Sub-20. Falando um pouquinho da campanha das equipes na primeira fase, começando pelo Guarani, o time do Guarani que na primeira fase conquistou 34 pontos ganhos em 15 jogos disputados. Enquanto que na segunda fase conquistou aí 16 pontos em 7 jogos disputados. O São Paulo Futebol Clube, o time da capital paulista, lembrando que o time da capital paulista na primeira fase conquistou 35 pontos, né? 35 pontos, e na segunda fase, nas fases subsequentes, conquistou aí 15 pontos ganhos. E o Renato Canadinho quer dar maiores detalhes a respeito dessa competição e desse jogo, a expectativa para este jogo, esse grande jogo hoje aqui. A expectativa sempre é muito lá em cima, né, Fábio? O sarrafo está muito alto, o Guarani fez uma ótima campanha, o Guarani foi sempre os primeiros colocados, sempre jogando com muita imposição, o Jairo Blumer fez um ótimo trabalho, vem fazendo um ótimo trabalho, jogadores que se destacaram ao longo da competição, tem esse detalhe também, e hoje vale simplesmente vaga para a final, né? E já temos o primeiro finalista, que é o Santos Futebol Clube. Jogo de ida, vitória do São Paulo, 2-1, um jogo em que o Guarani saiu na frente, depois tomou a virada, mas jogou de igual para igual contra a equipe do Morumbi. Então tem tudo para ser um grande jogo de futebol, duas equipes, como você mesmo disse, né, Fábio Mistaldi, de uma história maravilhosa, já decidiram o Campeonato Brasileiro e tantos outros desafios ao longo dessa história maravilhosa do Guarani, essa história de uma camisa pesada, de uma camisa forte, que hoje, né, simplesmente está a uma vitória, a um passo de disputar a final do Campeonato Paulista com muito mérito, Fábio Mistaldi. Pois é, como você já disse, o Santos, e um detalhe desta semifinal do jogo entre Santos e Palmeiras, né, os dois jogos terminaram em 2-2. Último jogo com o mando do Palmeiras e nos pênaltis o Santos levou a melhor, e o Santos que vai esperar agora o vencedor deste grande confronto hoje aqui. De camarote, esta é a palavra certa, né, a palavra ideal
para a equipe do Santos Futebol Clube, que também dispensa apresentações, sabemos de toda a estrutura que tem, principalmente na base do Santos, que é um celeiro de grandes e revela grandes jogadores, mas o Guarani, que vale, o que importa é o Guarani Futebol Clube. O Guarani que está, como eu disse, a 90 minutos de fazer a final do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Então, é entregar tudo, é jogar tudo que se fez até agora. Temos, de um lado, uma grande equipe, temos arbitragem de primeira divisão do Campeonato Paulista. Tem tudo para que aconteça dentro daquilo que está dentro do script e possa ser um grande jogo. Exatamente. Fazendo ainda aqui um retrospecto da primeira fase, tanto o Guarani como o São Paulo estavam no mesmo grupo, que foi aí o grupo 3. Apenas para complementar ainda mais informação, o time do Guarani foi o segundo colocado, melhor dizendo, do grupo 3, enquanto que o São Paulo foi o primeiro colocado do grupo 3. As duas equipes já começam a tomar posição. Vocês já veem pelas imagens da TV Guarani, à nossa esquerda, vocês já notam pelas imagens, no centro, o quarteto de arbitragem vai puxar a fila. Do lado esquerdo, duas camisas tradicionais. Guarani com seu uniforme verde, não precisa nem falar mais nada, e o São Paulo com o seu uniforme número 1. Muita expectativa hoje aqui para este jogo de bola. Estamos aqui com bastante ansiedade para esta bola rolar daqui a pouquinho. E mais uma vez você vai acompanhar com a emoção, com a pegada da TV Guarani. E se você ainda não se tornou sócio campeão, tá aí na telinha da TV Guarani o QR Code, é só apontar a tela do seu celular, daí você será direcionado para as informações e aí você pode se tornar um sócio campeão com grandes vantagens, grandes benefícios. Então não perca tempo, é só escanear o QR Code do seu celular e você vai ficar muito próximo de se tornar sócio campeão, Fábio. E com planos, amigo, muito barato, R$30. A partir de R$30 você ajuda o Bugrão. Planos a partir de R$30. Se liga, meu amigo, escaneie com o seu celular o QR Code que está na tela e lá você vai ter todas as informações para você ser aí um sócio campeão. Nesse instante, protocolo da Federação Paulista de Futebol, as equipes caminham da esquerda para o centro de campo, você acompanha pela imagem. Olha aí, a emoção da imagem, as duas equipes entrando em campo aqui no estádio, no simpático estádio Telmo de Almeida, mais uma vez. Você vai sentir a emoção, nós vamos sentir a emoção e passar para você tudo de bom que vai acontecer nesta partida. Como a gente sempre fala nas nossas transmissões, futebol, paixão popular. A vida é mais leve com a emoção e a arte do futebol. Nós que estivemos lá embaixo, no começo da partida, antes do jogo, antes da bola rolar, estávamos aqui aprontando, acertando os últimos detalhes, tivemos a oportunidade de conversar com o Márcio Araújo e também manter contato com o pessoal do time do Guarani. Uma grande festa. E daqui a pouco, as emoções deste jogo. Vamos agora com o hino nacional brasileiro.
Hino nacional brasileiro já foi executado e agora o protocolo, aquele cumprimento das equipes, o time do Guarani vai ao encontro ao time do São Paulo. Vamos, portanto, de imediato escalar as equipes, começando com o time do Bugre, o nosso Guarani da cidade de Campinas. Exatamente, Fábio, exatamente. Definido por Jairo Blumer, 1, Ian Vieira, 2, Pim, 3, Matheus Póvoa, 4, Cipriano, 6, Victor Gabriel, meio campo com 5, William, 8, Lucas Martins, 10 para Mineiro, 7, Léo Porfírio, 9, o artilheiro, o matador Kevin e 11, o Guilherme Batista, Fábio Amistaldi. Vamos falar do tricolor, vamos falar do São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube definido pelo técnico Alain Barcelos com 1, João Pedro, 2, Igor, 3 para Isaac, 4, Osório, 6 para Nicolas, 5, Matheus Ferreira, 8, Jardinei, 10 com Pedro Ferreira, 7, Luca, 9, Paulinho e 11, Gustavo Santana, a equipe do Morumbi, escalada definida assim como o Bugrão de Campinas, Fábio. O time do São Paulo já começa a bater bola à nossa esquerda. O time do Guarani posa, vai posando lá para a foto com toda a comissão técnica, com todo o seu staff. Vamos, portanto, falar quem manda no jogo, Renato. Você pode acompanhar aí na tela da TV Guarani, árbitro CBF, árbitro de primeira divisão, Fabiano Monteiro dos Santos, auxiliado por Bruno Silva de Jesus e Felipe Camargo de Moraes, além de Ronald Horst Araújo. Essa é a equipe designada pela Federação Paulista, que tem também como analista de campo, grande Rogério Batista do Prado. Quando nesse instante você acompanha pelas imagens os dois capitães conversando com o árbitro, daqui a pouco vai subir o TOS e vamos ver se as equipes vão permanecer nos seus respectivos campos. O time do Guarani, nesse momento, subiu lá o TOS, vejamos qual vai ser a atitude tomada aí, o capitão do time do São Paulo, número 10, o Pedro Ferreira, e pelos lados do Guarani, o camisa número 3, o Matheus Póvoa. O Matheus Póvoa, que já caminha lá no centro com os seus companheiros. O time do Guarani fazendo aquela sua oração, aquela sua prece, aquele momento de positividade, aquele momento de motivação antes da partida. O mesmo acontecendo também com o time do São Paulo. O árbitro já se encaminha para o centro de campo. Os dois bandeiras, como já faz parte do protocolo, primeiramente vão conferir as redes e depois vão tomar as suas respectivas posições em campo, Renato. Exatamente, né? Tudo ali pronto, né? O árbitro lá no centro do gramado, o último grito ali da equipe do Guarani, agora a equipe do São Paulo, tudo pronto, Fábio, tudo pronto, agora não tem mais como voltar, exatamente, agora é só rumo à classificação, rumo à vitória, o Guarani precisa, Fábio Amistaldi, dessa vitória para chegar à grande finalíssima do Campeonato Paulista Sub-20. Perfeito, o time do Guarani joga pela vitória, diferença de 1 gol, vai para pênalti, diferença de 2 gols, o Guarani se classifica, o São Paulo joga pelo empate. Do seu lado esquerdo, não precisa nem falar, do seu lado esquerdo, o São Paulo Futebol Clube, do lado direito, o Guarani. É briga de cachorro grande hoje aqui, um grande confronto, duas camisas mais do que pesadas, duas camisas mais do que tradicionais, não precisa nem falar, é até redundante a gente falar isso. Pontualmente aqui na cidade de Cosmópolis, vai iniciar o jogo 9 horas e mais 58 minutinhos. Talvez o árbitro esteja aí, faltando 2 minutos para o início da partida, talvez o árbitro, ele comece a partida em ponto às 10 horas da manhã, mas me parece que não, já vai iniciar a partida aqui, o árbitro da partida, o Feliciano Monteiro dos Santos, estamos aqui com o dedo no cronômetro, vai iniciar a partida, o Fabiano Monteiro dos Santos, o árbitro da partida, Fabiano Monteiro dos Santos, ele se encaminha para o centro de campo, pontualmente 9 horas e mais 59 minutinhos, das duas equipes já estão prontas. Estou vendo lá o goleirão, o Ian Vieira com seu uniforme tradicional amarelo e do nosso lado esquerdo o goleiro João Pedro que joga com seu uniforme azul. O árbitro, nesse instante, estou vendo o quarto árbitro falando alguma coisa aqui, fala para os bancos de suplência, olha para os bancos de suplência, a bola já está no centro do gramado, gente, está tudo pronto e você vai acompanhar com a gente, é semifinal, é jogo grande.
semifinal do Sub-20 Série A. A saída vai pertencer ao time do Guarani. Perto da bola, tô vendo lá o Kevin. Ele que vai dar o pontapé inicial. O jogo ainda não iniciou porque ainda não estamos no horário, faltando aí segundos para a bola rolar para você. Vai iniciar a partida. Mais uma vez, você vai acompanhar aqui com a gente com a pegada da TV Guarani e a bola está rolando para você ligado aqui na TV Guarani. As duas equipes estão correndo atrás da pelota e a bola recuada lá para o goleiro Mian. Ele está pressionado, vai soltar a bola do lado esquerdo aqui para o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel fez o passe, levantou na frente aqui, tocou bem colocado, Léo Porfírio atrás, tocou lá o Lucas Martins na frente, Kevin voltou lá no campo de defesa, Lucas Martins, levantamento à frente, corta a zaga do time do São Paulo, subiu de cabeça, brigando, tentando retomar o time do Guarani. Vai o time do Guarani lá pela ponta direita com o Guilherme Batista, desce. Só a vitória interessa ao time do Guarani quando o assistente número 2, o Felipe, acabou apontando uma falta de ataque do time do Guarani, que favorece o time do São Paulo no seu campo de defesa. São os primeiros movimentos de partida. Menos de 1 minuto para você que nos acompanha. É jogo grande. Muito calor aqui na cidade de Cosmópolis, no estádio Telmo de Almeida. Falta lá para o time do São Paulo. O levantamento do campo de ataque, tentativa do lado esquerdo, tentou cortar a zaga do Guarani, sobrou lá pelo lado direito. A bola fica com o Pim, tenta sair para o jogo, trabalhando por lá o Jordinei. Mais atrás, domina por lá, o jogador que é o Nicolas, recua no campo de defesa para o Osório. Levanta a bola, lado esquerdo, toca a bola o time do São Paulo. No campo de defesa, são os primeiros movimentos de partida. A bola chega aqui do lado direito, é o Isaac. É o número 3 às costas, rolando a bola para o Osório. No passe na ponta esquerda, tentou o jogador que é o Gustavo Santana. Lá vem o Gustavo Santana, pela ponta esquerda. Recua a bola mais atrás. Trabalha lá para o lateral esquerdo, que é o jogador Nicolas. Tenta o Nicolas pelo meio. Voltou a bola, toca a bola. O time do São Paulo se fecha. O time do Guarani nesse instante. A bola foi retomada pelo Kevin, que puxa o contra-ataque lá pelo lado direito. O Guilherme Batista briga. O Guilherme Batista, o árbitro para e marca. Falta. Foi para cima do camisa 11 do time do Guarani. Foi uma chegada forte lá do jogador do São Paulo. Fica sentindo o jogador camisa número 11 do time do Guarani. Perdeu o time, né, Fábio? Perdeu o time, acabou ali atingindo somente o seu adversário. Já está de pé, já é a primeira falta. Primeira falta que acontece com quase 3 minutos de jogo. Exatamente. Campo de defesa lá, domina o Ian Vieira. Ele trabalha pressionado lá pelo Paulinho, ele rifa a bola. Deu certo pro Kevin. Kevin grandalhão, vai para cima, trabalha, recua a bola mais atrás. Lá é o jogador Lucas Martins. Quem estava com a bola era o William. Foi desarmado, tira a bola, sai para o jogo o time do São Paulo, dominando aqui na ponta direita. O jogo está parado nesse instante. O Jairo Blumer reclama de uma possível falta lá para o time, para a sua equipe. Mas o árbitro acabou marcando falta lá para o time do São Paulo. Vai o jogador Jordinei para fazer a cobrança, entregando lá mais atrás. É o Osório. Levantamento aqui na ponta direita, tenta o time do São Paulo. Quando tentava lá justamente o camisa número 10, o Pedro Ferreira, foi desarmado. Sai o Guarani, lado esquerdo, para e marca. Agora é falta para o time do Guarani. Quando saía para o jogo lá o Nicolas, jogador camisa meia dúzia. Já foi cobrada a falta. Lado esquerdo por aqui, é o Mineiro. Bom passe, Léo Porfírio chegou. Olha o cruzamento no segundo pau. Vai ficar para o Guilherme Batista. Recuou para o Pim. Pode pintar o cruzamento. Levantou na boca do gol. Corta a zaga do São Paulo. A sobra do Pedro Ferreira, que trabalha aqui na devolução. Passe foi defeituoso para o Pedro Ferreira na volta. Lateral para o time do Guarani de graça. Passe lá foi do camisa número 9, o jogador Paulinho. Ian Vieira. Levantamento virado de bola lá para o Pim. Matou na caixa, bonito, ele domina, solta. Guilherme Batista, sempre caindo pelo lado direito. Ainda o Guilherme Batista foi desarmado. Tenta retomar o time do Guarani, lá com o jogador Lucas Martins. Aliás, é o William. Bola fica lá para o time do São Paulo. O jogador Guilherme Gustavo Santana foi desarmado. O time do Guarani sai. Aqui do lado esquerdo com o jogador Vitor Gabriel. Vai carregando o Vitor Gabriel. Léo Porfírio sempre aqui do lado esquerdo. Tentou na sequência Vitor Gabriel. De novo Léo Porfírio. Na sequência ficou caído o Léo Porfírio. O árbitro não deu nada. Recupera o time do Guarani. Agora ele deu falta.
Ele deu falta, o Jairo Blumer não gosta e é falta para o time do São Paulo. E assim, né, Fábio? A segunda falta por parte da equipe do Guarani. Lógico que quanto mais o jogo ficar parado para o São Paulo é melhor. Por isso até a reclamação aí por parte da equipe do, além de tudo, né, achando que não houve a falta o pessoal do Guarani. Mas o São Paulo vai ganhar preciosos segundos aí em todos os momentos que a bola estiver fora de jogo. Exatamente. Domina lá no campo de defesa o goleiro João Pedro. De perna canhota, fez o passe aqui pro lateral que é o Igor Felisberto, junto com ele o Vitor Gabriel, bola fica no meio, Matheus Povo de cabeça, vai tentar o Mineiro de cabeça, perdeu, Kevin também brigou, tentou retomar o time do São Paulo, o árbitro manda seguir, aqui pelo meio para receber o jogador Pedro Ferreira. Ainda o Pedro Ferreira vai levando, ficou na marcação, tentou o lateral Igor Felisberto, recuperou o Mineiro por aqui e ganhou lateral para a sua equipe, porque o último toque foi do jogador Jordan. E alguma coisa aconteceu ali entre o árbitro e o jogador de São Paulo. A camisa do São Paulo, para quem é São Paulino, é a coisa mais bonita de se ver, né? Exato. Mas para quem está narrando, comentando, a distância é terrível. Então, o camiseta número 4 ali foi chamado a atenção, depois ele esticou o braço para o árbitro também estendeu a mão para ele. Siga na pelota, tudo em casa, Fábio Amistaldi. É o número 4, Osório, do time do São Paulo. Lá pela ponta desce o Pim, marcado pela lateral esquerdo que é o Nicolas. Passe lá na ponta, olha o Pim chegando, olha o cruzamento pelo meio, passou pelo Léo Porfírio. E a bola vai sair pela linha lateral aqui, mas é lateral para o time do São Paulo, apontou o assistente número 1, o Bruno Silva. 6 minutos de partida, você acompanha junto com a gente aqui na cidade de Cosmópolis, é o Sub-20, a fase semifinal do Campeonato Paulista Sub-20, lembrando que o time do Santos já está classificado, espera o resultado deste jogo para fazer a grande finalíssima do Paulista Sub-20. Santos e Palmeiras, né, que foi a outra semifinal, é bom o torcedor, né, lógico que o torcedor que acompanha o futebol sabe, foram 2 jogos, 2 empates, e na decisão por pênaltis o Santos acabou levando a melhor, está só aguardando aí Guarani ou São Paulo ou Guarani, Fabio. O jogo está parado nesse instante com falta lá para o time do Guarani. Vai para a cobrança o Lucas Martins, é o camisa número 8, William, é o número 5, Lucas Martins, número 8. Vai ajeitando lá, jogador do time do Guarani para fazer a cobrança, me parece que é o William. Ele ajeita lá, não é o Pim. Pim, camisa número 2, vai rifar essa bola, vai levantar para a grande área. Pim, jaqueta número 2, vai suspender. Preocupação lá do goleiro João Pedro. Olha o Pim, levantou essa bola no meio, cortou a defesa do São Paulo. Era o Osório que chegava por lá, meteu a cabeça da bola, saiu aqui pela linha de lado, lateral para o time do Guarani bater. Vitor Gabriel, Guarani em cima, Léo Porfírio. Vitor Gabriel, pode pintar o cruzamento se quiser. Lá no meio para o Kevin, cortou a zaga. Quem fica? O Pedro Ferreira, fica com a sobra, puxa o contra-ataque. Lado esquerdo, é o time do São Paulo que vai se projetando, trabalhando lá pelo setor canhoto, recebendo o Nicolas. O passe anteriormente foi do Luca. Aqui pelo meio, dominando, recebe o São Paulo. Nicolas lá no campo de defesa. Domina o Osório, levanta lá na frente, corta, bem colocado o Matheus. Tentou-se o Cipriano, aliás, o Guilherme Batista tentou evitar a saída, mas é lateral para o time do São Paulo. Vai para a cobrança lá, é o Nicolas. Nicolas, lateral esquerdo, recua lá no campo de defesa. Osório. Recua lá para o goleiro João Pedro. Aí o João Pedro não tem para quem passar pressionado. Ele levanta lá no bolo. Tentativa foi feita lá pela ponta esquerda. Desce o São Paulo. Paulinho fez o passe na ponta. Quem domina por lá é o Luca. Vai o Luca, vai carregando. Lá vai ele, escapuliu o Luca pelo meio. Foi seguro, o árbitro marcou. Marcou pênalti para o time do São Paulo. Quando chegava lá pela ponta, foi fazendo uma fieira. O Luca, camisa número 7, o árbitro não titubeou, foi levando. E o pessoal do banco do Guarani aqui fica revoltado. Nesse momento, Jairo Blumer conversa com o quarto árbitro. E é pênalti para o time do São Paulo, Renato. Olha, Fábio, o lance é interpretativo, começa por aí, começa por essa decisão da arbitragem, uma decisão difícil, para mim, existe o contato, porém sem impacto para derrubar o jogador de São Paulo, pelo menos pela imagem que temos aqui, pelo replay que nós pudemos observar, mas o que vale é a decisão da arbitragem, eu não marcaria esse pênalti. Portanto, para mim, um equívoco da arbitragem. Então, não vejo, lógico, como a gente fala, o árbitro está a 5 metros do lance. Talvez ele tenha visto algo que a gente não possa ter visto e que as imagens não mostram.
mas eu não marcaria o pênalti. Eu confesso a você também que não vi esse pênalti. Apesar de ter tido contato lá, tudo bem, mas não foi para tanto. Pênalti para o São Paulo. São Paulo pode ampliar ainda mais a sua vantagem. Vai para a cobrança, Fábio, lá o Paulinho. Próximo, rapidinho, te carimbar que o pênalti não aconteceu. O contato acontece, existe, mas o jogador de São Paulo que valoriza, que se joga, que se atira, pênalti mal marcado. Muito bem, aí a opinião de quem já esteve lá, do Renato Canadinho. É o Paulinho que vai para a cobrança, é chance para o time do São Paulo. O Ian Vieira, é o momento do Ian Vieira se consagrar. Se o São Paulo fazer esse gol no placar agregado, ficamos aí 3-1. Paulinho para a cobrança. O Ian Vieira no centro do gol. Tô achando que aquela rede lá tá um pouco abaixada, hein? Ó, tá baixa. Olha o Paulinho. O árbitro vai até lá, vai falar alguma coisa pro Ian Vieira. O Ian Vieira, que está agarrado na rede, chama a atenção do goleirão. Goleirão no centro do gol. São Paulo pode abrir o marcador na marca de 10 minutos de partida. Paulinho, mão na cintura. O Jairo Blumer não se conforma. Pênalti já foi assinalado, marcado pelo árbitro da partida. Vai o Paulinho, vai autorizar. O árbitro ainda não autorizou. Fala alguma coisa lá para o pessoal ficar no seu devido lugar. Vai o Paulinho, vamos lá. Depois da cobrança eu venho. Vai lá, Fabio. Paulinho, é chance para o São Paulo, vai de perna direita, com certa tranquilidade, bateu e fez! Gol do São Paulo! Paulinho, número 9, na cobrança de pênalti, bateu bem com categoria, bateu no canto esquerdo do goleiro Ian Vieira, que foi para a bola. Abre o marcador o São Paulo Futebol Clube aqui no Telmo de Almeida, na semifinal do Sub-20. 1 para o São Paulo, 0 para o time do Guarani. Se você me perguntar, carimba, Fábio Mistaldi, carimba o gol porque ele é legal depois na cobrança do pênalti, mas antes não carimba, até porque realmente não aconteceu a penalidade. E assim, Fabiano Monteiro não precisa provar mais nada a ninguém. Esse é o tipo de escala que coloca o árbitro em xeque na questão de que ele está acima do jogo, ele vem às vezes com salto alto, com uma certa... que não é o caso do Fabiano, eu conheço um baita de um cara, um sujeito da melhor qualidade, só que, cara, se a Federação Paulista de Futebol não tiver um árbitro, né, nessa nova safra para apitar um jogo de semifinal de Sub-20, o trabalho não está legal. Muito bem. E o Guarani agora, para levar para pênaltis, vai ter que fazer mais 2 gols. Muito bem. 1-0 para o time do São Paulo. Pim, soltando a bola pela ponta direita lá, recebeu, passe na frente, Guilherme Batista toca essa bola atrás, a bola espirra. Kevin de cabeça vai recuar, só que tocou errado. Recupera o time do São Paulo pelo meio lá com o Paulinho, autor do gol. Vai o Paulinho, Luca pelo lado esquerdo. Vai carregando pela ponta, olha lá o Paulinho de novo, chegou para fazer o corte o jogador Cipriano, que descarregou, levanta para o campo de ataque. A bola se perde pela linha de lado. E só concluindo, né, Fábio, em relação à arbitragem, quando a gente fala que o Fabiano não tem mais nada para provar para ninguém, a nível da sua qualidade, isso é fato. O árbitro, esse mesmo Fabiano, foi aquele que apitou outro dia na cidade de Ribeirão a primeira utilização do vídeo suporte. Né? Então ele está sendo preparado, ele é preparado. O erro acontece, é natural, é interpretação, para mim não foi, ele está em cima do lance, ele marcou. O que eu falo desse projeto de reformulação, de renovação, é você não precisa pôr um árbitro do gabarito do Fabiano se você não preparar um árbitro para fazer esse tipo de jogo. Né? Aí, o que acontece? O árbitro às vezes vem, vou repetir, não é o caso do Fabiano, achando que é mais que o jogo e acaba se perdendo, Fábio. Muito bem. Lá no campo de defesa, Cipriano recua para o goleiro Ian Vieira. São Paulo com moral no jogo, vence 1-0 na marca de quase 14. Levantamento feito por aqui, vai subir a zaga, tocou a zaga, tocou com o ombro o jogador do São Paulo, Léo Porfírio, pelo meio do bate-rebate, agora sim ele marca a falta. Falta já cobrada, o árbitro mandou voltar e começa a ficar irritado o time do Guarani. Bola... lá na ponta, olha o Pinho, olha o cruzamento, corta a zaga do São Paulo, vai sobrar na ponta direita lá, o toque foi feito pelo William, tentou Guilherme Batista, teve o corte da defesa do São Paulo, ganha escanteio o time do Guarani, lá pela ponta direita.
E agora o Guarani, além de ter que jogar contra a equipe de São Paulo, tem que jogar contra o nervosismo. Primeiro também contra o nervosismo por conta da arbitragem nesse momento, que tudo que se for marcado agora vai achar que é contra. E também não é assim, né, Fábio? Em alguns momentos, de fato, acontece. Tem que ter tranquilidade, o jogo só está no começo. O Guarani fez um bom jogo lá no jogo de ida, tende a fazer um grande jogo aqui, mas tem que ter um pouco mais de calma. Dá para chegar, Vitor Gabriel, olha o cruzamento pelo meio, essa zaga, quem fica com essa sobra, o toque de cabeça, Lucas Martins, o toque foi feito no meio quando tentava lá o Guilherme Batista, mas saiu bem do gol, com tranquilidade o João Pedro e fez a defesa. E assim, o jogo, né, com gol aos 15 minutos, falando do jogo agora, muda completamente toda a configuração, né, Fábio? Agora o Guarani vai ter que se expor mais, vai ter que ter um pouco mais de objetividade, jogar mais de forma vertical, ter que atuar mais no campo de ataque ou no campo de defesa do São Paulo. Então, realmente muda completamente, mas não podemos esquecer que é a tranquilidade que vai fazer a diferença nesse momento. E olha o Guarani, vem o Pim. Vai pra cima da marcação, o Pim foi desarmado, sai o São Paulo pelo meio, dominando por lá o Gustavo Santana. Mais atrás no campo de defesa, outra vez volta para ele. O time do São Paulo vai trabalhando, o time do São Paulo, vamos dizer, cozinhando o galo, ganha pelo placar de 1-0, tem o resultado agregado, o placar agregado a seu favor. Pela ponta esquerda vem o São Paulo, cortou bem colocado o William, vinha voltando, quem fica com essa sobra pelo meio, Lucas Martins. Protege bem, Lucas Martins, trabalha, prende, domina, o árbitro marca falta para cima do camisa 8 do time do Bugre, que perde pelo placar de 1-0. E agradecer, né, Fábio, com toda a concorrência que se tem hoje, né, com as grandes TV aí, e nós aqui na TV Guarani fazendo o nosso trabalho na humildade, com 347 aparelhos conectados. Deixe seu like, vamos aumentar esse like aí, 58 nesse momento. Vamos chegar a 100 aí, dá aquela moral aí, fortalece aqui as transmissões da TV Guarani. Muito obrigado a cada um de vocês. É só o começo, mais de 300 aparelhos conectados, mais muito obrigado mesmo. E aqui o árbitro marca uma falta para o time do São Paulo. E continua Fábio, se contorcendo em dores ao jogador. E pedir desculpas aos nossos internautas que estão conectados aí conosco, que o chat ele não está ativo, eu não sei por qual motivo, deve ser algum problema aqui em relação ao próprio YouTube, porque não é num aparelho, não é nenhum aparelho que está aqui na cabine está conseguindo abrir o chat para interagir, inclusive, né? Então, mas acompanhe aqui conosco, deixe seu like, se inscreva no canal e também aproveite, você quiser também mudar o seu sábado, tá aí na telinha, ó. Sócio campeão. Associe e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code da câmera do seu celular e aproveite as vantagens de se tornar sócio campeão, Fábio. Planos a partir de R$30. O que você está esperando? Olha o Guarani aqui. João Vitor Gabriel, Léo Porfírio, Vitor Gabriel. Vai trabalhando pelo meio, escapou do Pedro Ferreira, vai pelo meio, tentou o Kevin no bate-rebate, ganhou a zaga do São Paulo pelo Jordan. Lado esquerdo é o Luca. Passa o pé por cima da bola, tenta marcado lá pelo William, ele vai recuar no campo de defesa lá pro Osório, número 4, pressionado pelo Kevin, Kevin dá duro pra cima dele, o Kevin ganhou, levou e agora foi falta! Foi uma falta e pintou cartão, claro, pro Osório lá, né, Renato? E o cartão amarelo, o Guarani, o pessoal do Guarani reclama de um possível cartão vermelho, de um possível Doxon, que eu não vejo isso, Fábio. Ele tem o domínio, ele tem a direção, a distância não é curta e tinha outro jogador chegando, fechando já na marcação, cartão amarelo muito bem aplicado pelo Fabiano. O Osório vacilou lá, o Kevin acreditou, grandalhão, foi no corpanzil pra cima dele, ganhou falta, o time do Guarani, chance para o time do Guarani. Se o Osório, o fato também é o seguinte, se o Osório não segura o Kevin, ele vai para a cara do gol, né? Mas como tinha, lógico que para se caracterizar uma oportunidade clara e manifesta de gol, que é o tal do Doxon, né? E os instrutores brasileiros adoram dizer palavras em inglês aqui para enfeitar, né, e valorizar o passe. O tal do Doxon não aconteceu, Fábio. Não aconteceu, até porque havia um jogador, para acontecer o Doxon tem que ter os 4 elementos. Direção, domínio, distância e não ter nenhum jogador ao seu redor. Tinha um jogador de São Paulo fechando na marcação. Tá certo, aí é bem explicado, vai para a cobrança lá, é o número 9, é o Kevin, ele que vai para a cobrança, é o artilheiro do Guarani. Kevin, artilheiro do time do Guarani, vai para a cobrança lá, vejamos, ele vai para a batida. Falta perigosa para o time do Guarani, camisa número 9, o Kevin, mão na cintura, é ele que vai para a cobrança. Tudo indica que é ele que vai para a cobrança lá.
É o jogo que você acompanha pela TV Guarani, o Sub-20 na sua fase semifinal, na sua fase decisiva. Kevin bateu pro gol e a bola passou muito perto. Essa bola, ela beliscou a rede lá do lado esquerdo, bateu bem o Kevin, mas ela saiu à esquerda do goleiro João Pedro. Primeira grande oportunidade, com bola parada, bela cobrança, rasteira no canto. Vou falar uma coisa pra você, hein, Fábio? Com todo o respeito aí ao João Pedro, né, o goleirão de São Paulo, se ela tem direção ali dentro dos 2,44 por 7,32, era caixa. Muito bem. Vai para a cobrança lá o goleirão João Pedro. Muitos torcedores aqui embaixo da nossa cabine. Aqui na ponta o toque feito quando tentava o jogador camisa 11, o jogador Gustavo Santana. Saiu aqui. A bola não chegou a sair, ficou pedindo falta o jogador do São Paulo. E o Kevin, que é o artilheiro do Guarani, com 8 gols. Né? O Kevin aí, o artilheiro, não pode brincar com ele não. Ele coloca para dentro mesmo. Domina por lá o Lucas Martins. Vai o Lucas Martins, prende a jogada, tentou. E o Bandeira, do lado de lá, assinalou mais uma falta. Desta feita, mais uma falta que favorece o time do Guarani. Se no placar o São Paulo vence o Guarani por 1-0, em número de faltas tudo igual, 4-4. Muito bem. Para a cobrança lá do lado direito. É o jogo que você acompanha aqui no estádio Telmo de Almeida, junto com a gente aqui pela TV Guarani. Vai para a cobrança o time do Guarani, que perde pelo placar de 1-0. Tem que correr, tem que partir para cima. Se fizer um gol, a coisa muda. É aquele gol de botar fogo no parquinho, né, Fábio? Exatamente. O Pim deixou lá pro lateral esquerdo, Vitor Gabriel. Rifou essa bola no meio, subiu o goleirão, deu um murro na bola, meio que se atrapalhou a zaga do São Paulo. Vai cair aqui do lado esquerdo. Dominando por aqui é o Lucas Martins, que recua lá pro Ian, pressionado pelo Luca. Bola saiu mascada, se ela saiu pela linha lateral, é lateral para o time do Guarani, não, é lateral para o time do São Paulo. A bola não chegou a tocar no jogador Luca. Lateral já cobrado, não tem pressa nenhuma o time do São Paulo, lá no campo de defesa, trabalhando pelo meio. Bola trabalhada pelo meio lá, toca na bola o jogador, o Paulinho, aliás, era o Jordinei, mais atrás lá. Toca do lado esquerdo, a bola chega no Luca, número 7. Mais atrás, lá para o Nicolas, pelo meio. O time do São Paulo trabalha. Bom lançamento aqui para o lateral Igor Felisberto. Chegou, bateu pro gol, perdeu uma grande oportunidade. Perdeu uma grande oportunidade o time do São Paulo no lançamento aqui para o lateral. Chegou nas costas da zaga o Igor Felisberto. Você revê pelas imagens. O Ian fechou para cima dele. Mas ele mandou para fora, perdeu uma grande chance o tricolor. Ah, perdeu uma grande chance, hein, Fábio? O Vitor Gabriel acabou tomando a bola nas costas ali e o atacante do São Paulo chegou inteiraço, né? Apenas faltou o detalhe, o capricho de empurrar a bola para dentro, bateu muito embaixo dela, com o peito do pé, subiu e, graças a Deus, subiu. Segue 1-0 para o São Paulo. O Guarani, eu repito, Fábio, tem condições, dá para jogar sim e apertar esse time de São Paulo. Não é bicho papão, não. É um pouquinho mais só de cada um aí. Eu tenho certeza que o Guarani empata esse jogo. Exatamente. Aí ficou pedindo falta o jogador do time do Guarani, é o Matheus Pova. Lá o Guilherme Batista. Caiu o Guilherme Batista. O que o árbitro marcou? Marcou lá a falta, mas ele me parece que marcou falta para o time do São Paulo. Mais uma falta agora. O Jairo Blumer, inclusive, estou vendo ele aqui reclamando com o quarto árbitro. Esse tipo de coisa, lógico que é do treinador, ele vai falar, ele vai reclamar, mas não adianta, não vai adiantar nada, porque decisão tomada é decisão feita pela arbitragem. Dificilmente muda-se de decisão, Fábio. São Paulo tenta por lá. A bola chega lá no jogador, que é o Gustavo, tenta o Gustavo, lado esquerdo, olha o cruzamento, tentou, bateu no pin, recuperou a sobra de bola do William, que puxa o contra-ataque, lá pela ponta direita, o Guilherme Batista, falta pra cima dele. Falta pra cima do Guilherme Batista, lá pela ponta direita. 23 minutos de partida, o jogo que você acompanha pela TV Guarani. E vai tomar cartão o Jairo Blumer. Na verdade, ele vai dar cartão para os dois, né? É o comportamento da rapaziada ali. Lógico, o jogo é nervoso, o jogo é tenso, os treinadores jogam junto com as equipes, mas o poder de tomar as atitudes disciplinares é do árbitro. Cartão amarelo para o Alan Barcelos, cartão amarelo para o Jairon Blumer. Vitor Gabriel, aqui Léo Porfírio. Na frente dele o Pedro Ferreira recuperou, falta para cima do Felisberto lá, para cima do Igor Felisberto. Falta foi do Léo Porfírio.
E nesse momento aqui, na cidade de Cosmópolis, muito calor, mas de vez em quando bate um ventinho aqui, que dá aquela refrescada, dá aquela animação pra gente aqui. Muito calor aqui na cidade de Cosmópolis. E fica sentindo, quem levou a pior, na verdade, na jogada foi o Léo Porfírio, na falta pra cima lá do Igor Felisberto. Você falou Cosmópolis, né? Que aqui é a sede do Cosmopolitano, né, Fábio? Que está aí jogando competições menores da Federação Paulista de Futebol, uma estrutura a nível de campo, cabine, condições excelente, boas as condições aqui para se trabalhar, né? Só que o calor tá um para cada um, Fabião. Um para cada um. Quem vai para a cobrança lá? Vai para a cobrança é o Isaac, entregou lá pelo meio, outra vez a bola volta para o Isaac, o passe foi do Jordan, levantamento lá pela ponta esquerda é o Luca, é o número 7 às costas, vai disputar com o Pim, puxou na perna esquerda, olha o cruzamento, vai sobrar aqui para o Igor Felisberto, não, chegou a zaga do Guarani do jeito que deu para onde o nariz estava apontado, o Vitor Gabriel ganha lateral, o time do São Paulo. Lateral aqui, vai para a cobrança o Pedro Ferreira, vai deixá-la, obviamente, para o Igor Felisberto. Lateral direito, camisa número 2, que perdeu uma chance agora há pouco. Lateral aqui, já cobrado, Pedro Ferreira, número 10. Trabalha com a sua canhotinha, espirrou na zaga, tentou no meio lá, o jogador que era o Paulinho, tirou a defesa do jeito que deu. Guilherme Batista brigou, mas quem retomou foi o Gustavo Santana. Aqui pelo meio trabalha o São Paulo. No campo de defesa, era o Jordan, que recua a bola para o Osório, chegou aqui no Isaac. Número 3 às costas, fica sentindo o jogador camisa 8 do time do São Paulo. A bola passou pelo Léo Porfírio, o passe saiu defeituoso, recuperou o Vitor Gabriel. Kevin pelo meio. Lá vai o Kevin, grandalhão, vai levando, é um tanque. Lá pela ponta, Lucas Martins, vai o Lucas Martins na velocidade, vamos, parte para cima o time do Guarani. O assistente marcou apenas escanteio quando vinha descendo o Lucas Martins, camisa 8 do time do Guarani. Olha, Fábio, se tem uma coisa que o jogador de São Paulo não pegou foi a bola, mas o arbitragem optou em marcar escanteio, vai levar perigo para a equipe do São Paulo, bola parada. Quem sabe agora o Kevin lá no segundo andar, de olho aberto, joga lá no canto e sai para a galera, Fábio. Exatamente, esperança. A tarefa do Guarani não é fácil, tem que fazer 2 gols para levar para pênalti, tem que ter muito fôlego hoje aqui, mas o Guarani acredita. Pim é o capitão. Aliás, o capitão do Guarani é o Matheus Pova, camisa número 3. O Pim vai para a cobrança. O Pim, lateral direito. Vai bater bem aberto, da chuteirinha vermelha. Lá na grande área, Léo Porfírio, também o zagueirão Matheus Pova. Capitão, vejamos. Vai o Pim. Olha o cruzamento pelo meio. Rachou a zaga do São Paulo quando estava lá no primeiro pau o Mineiro. Ganha lateral de novo o Pim. É o jogo que você acompanha pela TV Guarani. Pim. Tem do lado lá o Lucas Martins, ele vai tomar impulso. Vai levantar essa bola para a grande área. Levanta lá para o Kevin, corta a zaga. Quem fica com essa sobra? Olha o contra-ataque do São Paulo, lado esquerdo. Quem domina é o Luca. Ele domina, vem pelo meio, passe aqui no meio. Quando tentava, cortou, Matheus Póvoa, furou. Olha o São Paulo chegando. É o Jordan. Domina por aqui, dominando, volta a bola mais atrás. O Igor Felisberto, levantamento feito lá na frente. Olha, vem o São Paulo descendo, a batida para o gol foi feita, o Luca vai subir de cabeça, o Igor Felisberto furou o Pim. A bola vai ficar do lado esquerdo quando tentava lá o Gustavo Santana. Na verdade, a bola saiu pela linha de fundo, não chegou a tocar na bola. O Pim é apenas tiro de meta. Não, escanteio, marcou escanteio, sim, a bola tocou e vai para a cobrança lá. O gestual agora não foi claro, os jogadores de São Paulo acabou saindo, né? E o Guarani achando que era tiro de meta. É isso que eu vi. O gestual não foi muito claro agora. E assim, o que vale é o que está marcado. Escanteio a favor da equipe do São Paulo. Estamos passando de 28 minutos neste primeiro tempo, de um bom jogo de futebol. O Guarani precisa ainda de algo a mais, um pouquinho a mais ali de força ofensiva para incomodar a equipe do Tricolor do Morumbi. Portanto, escanteio para o São Paulo que tem mais uma chance. O São Paulo quando desce é muito perigoso. Olha o escanteio, cruzamento, cortou bem colocado o Mineiro, lá sobe de novo e desta feita é lateral para o time do São Paulo, é o Luca que está lá com a bola, vai deixar para o lateral esquerdo, vejamos se ele vai deixar para o lateral esquerdo, vai sim, vai deixá-la para o Nicolas. Caminha lentamente o Nicolas, não tem muita pressa, evidentemente, São Paulo ganha pelo placar de 1-0. Nicolas, número meia dúzia, entregou lá do lado esquerdo, Luca, outra vez Nicolas,
Tenta a jogada individual pelo meio. O time do São Paulo trabalha. O Jordinei. Teve o toque da defesa do Guarani por intermédio do Pim. Saiu pela linha de lado. E tô vendo aqui as expressões do Jairo Blumer. Coloca a mão na cabeça, não tá gostando nada. Olha o São Paulo descendo de novo. Lá pelo meio. Quando o árbitro para e marcou uma falta de ataque do time do São Paulo. A falta foi lá do Paulinho, número 9. Já cobrou aqui pro Ian Vieira. Vitor Gabriel, livre de marcação aqui. Vai ser pressionado, não. Meteu pelo meio pro Kevin. A bola passa lá pelo meio, bola ajeitada pelo Guilherme Batista, Lucas Martins, lá pro Guilherme Batista para correr. Vai apostar a corrida lá do lado esquerdo, o Guilherme Batista fez a proteção. A zaga do São Paulo tentou tirar, mas ganhou lateral o time do Guarani lá pela ponta direita. Na marca de 30 minutos de partida desse primeiro tempo, 1 para o São Paulo, 0 para o time do Guarani. E o árbitro mandou voltar a cobrança. Cobrou muito fora do local, né, Fábio? A bola, normalmente tem-se uma tolerância de 1 metro para a direita, 1 metro para a esquerda, mas agora está muito fora. Corta a zaga do São Paulo, a sobra do Pedro Ferreira. Espanou a rosca, não conseguiu dominar, mas a bola fica para o time do São Paulo, que puxa o contra-ataque. A bola sobra por aqui do lado direito, é o Igor Felisberto. É o camisa número 2, o passe anteriormente foi lá do Gustavo Santana. Domina o Isaac. Campo de defesa, mete essa bola na frente pro Pedro Ferreira, não vai chegar, fez a proteção com a defesa do Guarani pelo Cipriano, saiu do gol o goleiro Ian Vieira. 31 minutos de partida, vamos até os 45 minutos, tem jogo ainda, tem muito jogo pela frente ainda. Vitor Gabriel recebeu do Cipriano aqui. Na saída errada, recuperou o Igor Felisberto, tentativa foi com o Mineiro. A bola fica lá pelo meio, recebe o Jordinei, vai pra cima, se livrou pelo meio, recebeu o Paulinho, foi travado. A bola volta mais atrás, ficou pedindo falta, o jogador do São Paulo segue o bonde, puxa o carro no time do Guarani, mas recuperou o São Paulo. Lá pela ponta, pode mandar daí se quiser, olha o São Paulo chegando, batida e a bola pra fora! O chutaço do Luca, chute perigosíssimo. Aquele chute que a bola dá aquela descaída, quase surpreendeu ao goleiro Ian Vieira. E na oportunidade de sair em velocidade no contra-ataque, tomou o contra-ataque, né, Fábio? Em velocidade chegou a equipe de São Paulo num chute forte, naquela raspada que dá na trave ali quando ela cai, é um assustador realmente. O Ian Vieira só acompanhou, tiro de meta para a equipe do Guarani já cobrado. Vitor Gabriel por aqui, recebeu do Cipriano novamente. Levantamento lá para o Kevin, vai correr. Vai disputar a jogada, na frente dele ganhou o zagueiro do São Paulo. Saiu rápido aqui na ponta, o Paulinho ajeitou, mais atrás. Jordinei pelo meio. O Gustavo fez o toque de cabeça, tocou na bola o Matheus Pova, mas recuperou na sequência o time do São Paulo com o Matheus Ferreira, mas o jogo já estava parado aqui, marcando falta para o time do Guarani. E assim, né, Fábio, falando um pouco do jogo, 32 minutos e 37 segundos... Um pouquinho mais de participação do meio-campo do Guarani vai deixar, ou tende a deixar as coisas mais fáceis, né? Principalmente o Mineiro. O Mineiro, pouca participação, pouco você falou do Mineiro nesse primeiro tempo, né? E o Kevin, a bola tá chegando para ele muito difícil, até dominar com a marcação, às vezes dobra a marcação, fica difícil. Olha lá, Fábio. Olha o Paulinho, bateu, recebeu do Gustavo Santana. Bateu pro gol, arriscou, ela foi longe e complementa, Renato. Só complementando, essa participação mais ativa do meio-campo do Guarani vai equilibrar o jogo. O São Paulo tem os domínios da partida, chega com mais tranquilidade, às vezes com até facilidade, mas é como eu disse, se a bola passar pelo pé do Mineiro, um pouquinho mais da bola rodar nesse meio-campo, trabalhar mais pelas extremas, a possibilidade aumenta para o Guarani Futebol Clube. O Mineiro que estava com a bola, lá o passe aqui para o Vitor Gabriel, tentou, Léo Porfírio na sequência, tirou a zaga do São Paulo. Aqui na frente vai tentar o jogador Paulinho, fez a proteção do Cipriano, que recuou para o goleiro Ian Vieira. Ele vai sair com o Matheus, capitão do time. Ainda o Matheus. Passe na ponta para o Pim. Vai carregando, rente à linha lateral do gramado, tenta a finta, sai da ponta, vai pro meio, vai indo, vai na velocidade. Na cutucada, ajeitou Guilherme Batista, Pim, Guilherme Batista, tô gostando. Olha o Guilherme Batista, bateu no meio, tava esperto lá o goleiro João Pedro. Pra mim foi muito mais um chute do que um cruzamento. Exatamente, e o que aconteceu? Toque, passe, linha de fundo, só que cruza rasteiro para chapar. Cruzou no alto, o goleirão não soltou, quase o Guarani chegou, Fábio. E o Kevin apertou a saída de bola lá, quase que tomou.
Mas olha o São Paulo, como disse o Renato, desce até com uma certa facilidade. O time do São Paulo vem trabalhando lá pela ponta esquerda na bola recuada. Vai recomeçar tudo novamente lá. E assim, né, Fábio, te cortando aí, essa facilidade é porque o placar também ali é favorável, tem mais espaço para tocar, né, no campo a bola, com mais tranquilidade, diferente do Guarani. Quando pega a bola, precisa impor velocidade, impor um ritmo, aí as coisas começam a complicar um pouco. Recuperou lá o Kevin, olha lá, o grandalhão, Kevin, só que prendeu demais, tocou errado pro Mineiro. E a bola saiu. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde de Campinas, hoje num grande compromisso aqui na cidade de Cosmópolis, afinal de contas é uma semifinal, é a semifinal desse grande campeonato paulista sub-20 Série A. E o árbitro chamou a atenção do Gandula lá, do rapaz que está pelo menos com a bola na mão, lá chamou a atenção do rapaz lá. E rapidinho, Fábio, sócio campeão, tá aí na telinha. Sempre que aparecer aí, ó, escaneie o QR Code, vá lá e aproveite as oportunidades de se tornar sócio campeão. Olha o Luca, sempre descendo lá pelo lado canhoto, Luca, lá vai ele caminhando. No meio recebeu, bola ajeitada, é o Pedro Ferreira, 3 em cima dele, cortou, Lucas Martins voltou para o Pedro Ferreira, mas recupera o Guarani. O William, levantamento para o Kevin, lá vai o Kevin no meio, ainda ele, a bola voltou no kick, Kevin domina, limpou, trabalhou, foi travado. Foi travado na hora H e sai para o jogo lá o Jordaney. E na sequência ficou sentindo o jogador do time do Guarani. A princípio, vamos ver o que aconteceu aqui. O árbitro está inteiro, inclusive ele faz um gesto que nada aconteceu, né, Fábio? Tem o contato, mas contato de jogo, não houve aquele ação de gatilho ou o movimento adicional. Lógico que o Kevin dá uma valorizada, mas falando do Kevin, você vê que ele dominou a bola, faltou velocidade, lógico, a bola quicou, saiu do seu domínio, mas quando tem a bola no chão, já tinha 4 jogadores do São Paulo. Não é nem dobra, né, Fábio? Então, realmente, a dificuldade do Guarani é no último terço, Fábio Amistaldi. Pois é, e o tempo vai passando já na marca de 36, menos de 9 para acabar pelo tempo regulamentar. O pessoal aproveita para tomar a sua aguinha, tô vendo lá o Alain Barcelos, o lateral direito, o Igor Felisberto foi lá, e mais gente vai lá para receber instruções e tomar aquela aguinha também. 390 aparelhos conectados, nosso muito obrigado. Faltam 3 para batermos 100 curtidas. Fortalece, deixa aí a curtida, não custa nada, dá aquela moral aqui para a galera da TV Guarani, Fábio. Senta o dedão no like, você também. O jogo vai ter o seu reinício aqui. O jogo vai ter o seu reinício com bola ao chão para o time do São Paulo. Domina por lá, é o Nicolas. Recua no campo de defesa, o Osório, pressionado, limpou o Kevin. Pelo meio, fez o passe aqui o Gustavo. Vai trabalhando, é o Pedro Ferreira, Igor Felisberto. Vai pintar o cruzamento, cortou a zaga do time do Guarani até com uma certa facilidade. Sai para o jogo Lucas Martins, é o número 8, as costas. Recua lá no campo para o Vitor Gabriel. O passe anteriormente foi do Mineiro. A bola chega lá pelo meio, brigou, vai voltar para o Mineiro aqui. Quem fica com a bola é o time do Guarani. Rachou o Igor Felisberto quando estava o William. Dominava pelo time do Guarani. O Igor Felisberto para onde o nariz estava apontado, lateral. Lateral aqui já cobrado. Lado esquerdo, o Vitor Gabriel lá para o Cipriano. Virando jogada para o Pim. Boa invertida, hein? Lá pela ponta tem o Lucas Martins pelo meio. Gustavo Batista vai receber por lá. Gustavo Batista levou vantagem. Guilherme Batista bateu pro gol, defendeu o goleiro da sobra, a bola acabou batendo lá no jogador Osório. Guilherme Batista insinuante lá pelo lado direito, levou vantagem, a bola bateu no peito do goleiro João Pedro e na sequência escanteio. Chegou de novo, novamente a equipe do Guarani pela direita, é onde é o seu principal ataque nesse momento, né, Fábio? Em alguns momentos também o Guarani chega muito mais ali pelo lado direito. Num chute forte, o goleirão não encaixou, escanteio que vai ser cobrado, grande chance aí para o Guarani. O Guarani já deu mostras que aquele lado direito é forte, escanteio pelo lado direito, Pim para a cobrança, vai rifar, o levantamento fraco, foi baixo essa bola, cortou a zaga do São Paulo com facilidade, o William aqui, que é o último homem, na roda gigante, campo de defesa, vamos ver o que ele vai fazer, o time do Guarani luta, o time do Guarani é valente, o William, olha o levantamento lá pela ponta, toca de cabeça, de novo estava lá o Guilherme Batista. A bola
acabou escorando no jogador camisa 11 do Guarani e agora ficou fácil lá para o goleiro João Pedro. E nesses últimos minutos só deu o Guarani, né, Fábio? Vai assim, e tem que subir a marcação mesmo, tem que diminuir o espaço da equipe do São Paulo, apertar a zaga do São Paulo, que já deu para perceber que é possível chegar. Só precisa um pouquinho mais, é aquilo que eu disse, né, Fábio? Lá aos 20 e poucos minutos, um pouquinho mais que dá para engrossar o caldo, sim. Um passo de cada vez, o primeiro faz o gol de empate, depois dá aquela sentada e a euforia vem em busca do gol da vitória, o gol da virada. Mas não é fácil, São Paulo também está bem fechadinho, bem encaixadinho, as coisas, a tendência é, com o tempo passando, as coisas ficarem ainda mais difíceis. Um pênalti marcado no início do jogo arrebenta com qualquer equipe, né? Um gol, né, da maneira que pode ser da maneira que for, e quando é um gol, eu repito, com muito respeito, né, nós estivemos ali dentro por muitos e muitos anos, atuamos também em jogos do Campeonato Brasileiro, enfim, Fábio, sabemos da dificuldade e da decisão que tem que ser tomada em poucos segundos, mas para mim não aconteceu o pênalti. Quando eu falei pênalti, entende-se gol, né, você tomar um gol no início do jogo, tendo que ganhar a partida, a coisa complica demais. Né? Exatamente. Aí tem que correr atrás, né? Aí o nervosismo aumenta, a bola fica mais pesada, a perna também pesa, o tempo vai passando, tem tudo isso que joga contra quando você está perdendo. Olha lá, o Matheus, lado direito, Pim, número 2. Ele vai trabalhando pelo meio, se fecha agora o time do São Paulo. Quem fica mais à frente aqui é o Paulinho, autor do gol. Mais atrás aqui é o Cipriano. Pressionado, Paulinho para cima dele, recuou para o Ian Vieira. O levantamento é feito, lá o Pinho vai subir de cabeça, cutucou, deu errado, sobra de bola do Nicolas lá para o Luca pela ponta esquerda, no bate-rebate, cortou a zaga. O Matheus cortou a sobra de bola para o Lucas Martins. Levantou Lucas Martins, saiu errado, ganha lateral. O time do São Paulo não tem pressa nenhuma lá, o jogador Nicolas, e o tempo vai passando já na marca de 41 minutos a permanecer esse resultado. São Paulo faz a final contra o time do Santos Futebol Clube. Lateral cobrado é o Osório. Tentativa lá do lado esquerdo, o toque foi feito. A zaga do Guarani tira por lá, por intermédio do Mineiro, que estava recuado, levanta aqui para o Léo Porfírio. Lado esquerdo, Léo Porfírio tenta, a bola não chegou a sair, brigando lá com o Igor Felisberto, mas o Igor Felisberto, ele acabou se atrapalhando, o lateral que já foi cobrado pelo Vitor Gabriel, Léo Porfírio, boa finta, aí ele gosta, dominando, vai o 7 do Guarani, cruzamento pelo meio, passou pelo Kevin, quem chega de trás, a batida, defesaça do goleiro João Pedro na batida do Pim. Eu e o Renato vimos essa bola entrar, né, Renato? Tenha dúvida, Fábio, e você vai acompanhando pelo replay, chapado, como manda o figurino. Olha, mas que defesa! Isso sim é uma defesa, isso sim é evitar o que seria o gol de empate do Guarani, Fábio. E saiu lá um cartão amarelo para o time do Guarani, me parece que foi lá para o Lucas Martins, daqui a pouco a gente vai confirmar. Mas que coisa, o Guarani teve, e um detalhe nessa jogada, o Kevin, ele deixou a bola passar, deixou livre para o Pim, chapou a bola e o goleirão, muito bem o João Pedro. A jogada foi de uma lucidez absurda, né? Vai na linha de fundo, cruza, a bola passa a extensão da área, da grande área, o jogador Pim vem e bate também muito consciente. Só que a defesa do goleirão do São Paulo, o tal de João Pedro, é para se tirar o chapéu, Fábio Amistaldi. Com certeza, que defesa, rapaz, que defesa. E vem o São Paulo, falta lá. Quando vinha descendo, vinha circulando o São Paulo, foi falta do William, do time do Guarani. E assim, mudaria completamente, né? Aquilo que a gente fala de configuração do jogo, de história, de momento, iria para o vestiário com um gol de empate, começando de novo, do zero, né? Vamos dizer assim. Mas muito mais, isso não aconteceu, o mérito é todo do João Pedro, até porque o Pim foi bem na chapada, foi muito bem no chute, pena que a bola não entrou. Olha a bola aqui pelo meio, recebe por lá, levantamento aqui para o Pedro Ferreira. Pedro Ferreira passa anteriormente, lá foi do Matheus Ferreira. Pedro Ferreira aqui pela ponta, passa o pé por cima da bola, tenta no meio de dois, aí ficou difícil, ficou difícil. Sai para o jogo o Vitor Gabriel, lado esquerdo por aqui, cortou. Quando vinha descendo o time do Guarani, quando tentava sair o time do Guarani, cortou bem colocado aqui o jogador do time do São Paulo, o jogador, o Isaac. Provavelmente, Fábio, aí até por tudo que aconteceu nesse primeiro tempo, 3 minutos, né, tá de bom tamanho, mas quando o árbitro é experiente, assim, como é o caso
do Fabiano, a não ser que aconteça algo muito fora da curva para dar um pouco mais do que isso. Olha o Paulinho lá, recebeu do Matheus Ferreira, teve lá o desvio, bola acabou saindo por aqui, marcou lateral para o time do Guarani, Vitor Gabriel, 44 minutos, Léo Porfírio, a bola foi cortada pelo time do São Paulo, o Osório, o Isaac do jeito que deu, levantou a frente, cortou a zaga do Guarani pelo Cipriano, a bola cai aqui, é o Pedro Ferreira, mais atrás a bola chega lá no Isaac. Isaac pelo meio para receber Matheus Ferreira, número 5, Isaac recua lá para o goleiro João Pedro, que fez, por que não, pode ser a defesa do jogo. Olha o levantamento aqui, o Cipriano de cabeça, a tentativa foi com o Paulinho, tentou o William, deu certo pelo meio, não houve nada, Lucas Martins, mais 4 minutos. Vamos até aos 49 minutos, fez a proteção lá, o jogador Nicolas, lateral para a sua equipe. E de bom tamanho, né? De bom tamanho em 4 minutos, toda a demora na cobrança do pênalti, alguns atendimentos médicos, enfim, né? O jogo paralisado em alguns instantes, a tal da perda de tempo, né, Fábio? Pois é, dominando por lá é o Isaac, balão para frente, Jesus. Aqui na ponta direita, a bola quica, vai tentar lá o Pedro Ferreira, chegou na cobertura, cortou a zaga do Guarani, é o Cipriano, fez bela jogada pelo meio, William. Vai o William, falta pra cima dele, foi atropelado pelo Paulinho lá. E cartão amarelo, mais do que merecido, falta tática, impedindo aí a progressão do ataque. Mais um cartão na partida e esse marcado com correção, anotado ou mostrado, melhor dizendo, com correção, Fabio. Exato, e segue o Guarani na sua luta, lá o Lucas Martins. Cipriano, vai recomeçar tudo novamente aqui. Cipriano, lado esquerdo, Vitor Gabriel. São duas camisas de peso. Léo Porfírio tem habilidade, só que está muito bem marcado pelo Igor Felisberto. Ian Vieira, Matheus Póvoa. Ele vai indo, vai caminhando. Tem o Pim pelo lado direito, no desafogo por lá. Vai pintar o cruzamento. Levantamento lá para o Kevin. Tentou o Kevin. Só que o passe saiu muito forte lá para o Mineiro. O João Pedro, bom goleiro do São Paulo, fez a defesa. O primeiro tempo vai chegando ao seu final. São Paulo criou uma única chance e fez o gol. Né? Quando chega na área, esse momento da marcação do pênalti, o jogo era bem equilibrado, com 15 minutos. O Guarani tentou, o Guarani em alguns momentos amassou, inclusive a equipe do São Paulo, com muito mais oportunidade, mas o que vale é o que está no placar, 1-0 para a equipe do Morumbi. Olha o Luca lá do esquerdo, meteu o passe lá para o Gustavo Santana, que recebeu a falta. Finalzinho desse primeiro tempo, já dos acréscimos, mais uma chance para o time do São Paulo. É o jogo que você acompanha pela TV Guarani. TV Guarani, aqui você acompanha. E um bom público, viu? Um bom público aqui na cidade de Cosmópolis. Lembrando, Fábio, que é assim determinado pela Federação Paulista de Futebol, torcida única. Torcida única. Pessoal aqui com a camisa do Bugre. Vai para a cobrança, é chance para o São Paulo. 47 minutos e meio. Levantamento vai ser feito, olha o cruzamento no meio, tentou Gustavo Santana, bateu, a bola espirrou, vai tentar o Paulinho, cortou o Cipriano. Mas a bola não chegou a sair, vai fazer a proteção lá, o Paulinho ganha a lateral, o time do São Paulo, 47, quase 48. São Paulo, mas não tem pressa alguma. Igor Felisberto vai para a cobrança lá, pela ponta direita. Para quem ele entrega essa bola? Lá pela ponta. A bola fica para ele de novo, recebe, domina, rente a linha lateral do gramado. 3 em cima dele, recupera, o Paulinho tá lá também, a bola fica para o Vitor Gabriel. Vai o Vitor Gabriel, tocou lá para o Mineiro que vai ter que rifar essa bola, tocou errado. Pedro Ferreira dominou, bateu pro gol, espalma o Ian, olha essa sobra de bola, toque de cabeça, escanteio. Na saída de bola aqui, pressionado o jogador do Guarani, ele deu a bola nos pés lá do jogador, o Pedro Ferreira, que dominou, ninguém para coçá-lo, bateu de chapa, e o Ian Vieira fez uma grande defesa e na sequência teve o toque escanteio. Uma baita defesa, né? Uma senhora de uma defesa, num chute também muito consciente do jogador de São Paulo. Escanteio, última volta do relógio, Fábio. 48 minutos, quase 49 já, 49 praticamente. É o último lance desse primeiro tempo, olha o cruzamento, cortou o Mineiro. Bola se perde pela linha de lado, vai apontar o centro do campo e é isso que o árbitro faz. Apita, aponta o centro do campo, o árbitro da partida.
Final do primeiro tempo, 1 para o time do São Paulo, 0 para o time do Guarani. Gol de pênalti no comecinho da partida, assinalado pelo jogador, camisa número 9, o jogador Paulinho. E vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente volta para as emoções da etapa de complemento. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas.
Alô, meus amigos, voltamos para o segundo tempo, quando nesse instante o árbitro, o trio de arbitragem ainda não está posicionado, evidentemente. As duas equipes já estão em campo. De até aqui, um para o São Paulo, gol marcado pelo centroavante, o Paulinho, no começo da partida, gol de pênalti. O São Paulo no placar agregado vai levando essa classificação até o presente momento, 3-1 para cima do Guarani. E o nosso Renato Canadinho vai dar o seu parecer daquilo que foi esse primeiro tempo. Primeiro tempo bastante equilibrado, né? Lógico que tem o diferencial do pênalti, isso muda muito a história do jogo, é um lance extremamente interpretativo, difícil. É aquilo que eu estava até conversando aqui, né, fora do ar, com alguns colegas aqui, que se o árbitro deixa de marcar também, geraria muita reclamação. Mas o que vale é a decisão da arbitragem, para mim equivocada, é precipitada, até porque se tem o contato para mim não é um contato suficiente para derrubar o jogador no contato faltoso. Mas o que vale é o que está no placar, 1-0 para a equipe do São Paulo. O Guarani agora vem para o segundo tempo, vem tentando e vai ter que jogar de forma bem ofensiva, caprichando inclusive no último terço, jogando pelas extremidades do campo, para envolver essa equipe do São Paulo e buscar o empate. Depois com o empate, Fábio, aí com a euforia, com tudo aquilo que a gente sabe que tem o futebol, buscar a vitória, que não é difícil. É complicado, mas não é difícil, mas não é impossível, Fábio Mistaldi. Exatamente, a bola já está no centro de campo. O Fabiano Monteiro dos Santos checa os últimos detalhes, olha para o seu cronômetro, a saída pertence ao time do São Paulo, vai apitar, apita e começa. As duas equipes estão correndo atrás da bola, mais 45 minutos de emoção nessa etapa de complemento. Olha o São Paulo descendo, é o Gustavo, domina, foi pela linha de fundo, cruzamento, pegou no Ian, a zaga do Guarani, toque de cabeça foi feito, o toque pintou o segundo do São Paulo e o gol! Gol do São Paulo de novo! A jogada que começou do lado esquerdo aqui com Gustavo Santana, ele foi levando, foi até a linha de fundo, rente à linha lateral do campo. O cruzamento foi feito, Ian Vieira rebateu na primeira, na sequência de novo, você vê o gol aí, o Paulinho faz o segundo dele no jogo, comecinho desse segundo tempo. E o São Paulo aumenta ainda mais a sua vantagem, 2 para o São Paulo, 0 para o time do Guarani no placar agregado, 4-1 para o time da capital paulista. Esse é um balde de água extremamente gelada para as pretensões do Guarani. Um gol com menos de 1 minuto ou 1 minuto e pouco, que seja, Fábio, dificulta muito agora a vida do Guarani. Um gol absolutamente legal. Este carimba o segundo gol da equipe do Morumbi. Agora 2-0, a vida vai ficando difícil para o Bugrão de Campinas, Fábio. Agora sim, 2-0, agora fica uma situação muito, mas muito difícil mesmo. 3 para ir para pênalti, muito difícil. Tem ali a possibilidade de ter acontecido algo fora da disputa de bola, realmente, confesso, né? É o Pim que está ali recebeu atendimento, saiu do campo agora, volta daqui a pouco, mas realmente eu não tenho como falar absolutamente nada, até porque não deu para observar nada, mas está lá no placar, 2-0 para a equipe de São Paulo. É uma jogada confusa, uma bola mal rebatida pela defesa do Guarani e o Paulinho, oportunista, fez o seu segundo gol. Mas o Guarani insiste, desce lá do lado esquerdo, rachou do jeito que deu lá o zagueirão Isaac. Quando fechava por lá o Léo Porfírio, o Guarani vai para cima agora, tem que fazer pelo menos um golzinho nesse início de segundo tempo. Léo Porfírio, mais atrás é o Mineiro. Mineiro recebe agora, mais atrás, Lucas Martins, lá na frente para ninguém, fez a proteção, a zaga do time do São Paulo de novo, lá com o Isaac. E saiu do gol o goleiro João Pedro, que domina com tranquilidade. Olha, Fábio, na saída de bola do São Paulo, a bola é jogada aqui pela ala esquerda da equipe do São Paulo, e na dividida, o Pim e o jogador de São Paulo, que confesso que não foi possível observar quem estava, ele recebe um choque de jogo. O Pim acaba sendo atingido, mas primeiro atinge-se a bola, primeiro tem a disputa pela bola e só na bola, portanto, nada a reclamar no segundo gol da equipe do São Paulo. Retomou o Guarani com o William, Igor Felisberto fez levantamento aqui, cortou a zaga do Guarani, cai aqui do lado esquerdo, toque de cabeça é feito, dominou o Nicolas,
Foi desarmado pela defesa do Guarani. Quem domina por lá é o número 8, Lucas Martins, que recebeu a falta. Falta para cima do Lucas Martins. Falta foi do Nicolas, lateral esquerdo do São Paulo. Já cobrado, William. Vai trabalhando lá pelo setor de esquerdo, trabalhando o Vitor Gabriel, Léo Porfírio tentou, bateu no Igor Felisberto, voltou para ele, vai recuar no campo de defesa. O Ian Vieira teve que voltar. Domina com tranquilidade e vai soltando aqui para o Matheus Póvoa. Vai dominando, fez o passe à frente aqui, dominou, é o jogador Lucas Martins. Foi desarmado, Lucas Martins consertou lá a zaga do time do Guarani. Toque feito pelo Pinha aqui na ponta direita quando tenta sair para o jogo, quando tentava, né, sair para o jogo. William saiu com bola e tudo, lateral para o time do São Paulo. Que não tem pressa nenhuma. Vai o Nicolas, é o meia dúzia, olha o Nicolas, entregou lá na frente. Tentou o jogador que era o jogador Luca. Teve o desvio de novo, lá ganha outro lateral, o time do São Paulo. É o Luca, número 7, que está lá. Quem vai para a cobrança é o Nicolas. E só para informação, né, Fábio? Nenhuma alteração nesse intervalo. As duas equipes, assim como começaram o jogo, iniciaram ou reiniciaram este segundo tempo. Exatamente, as equipes iguais. Léo Porfírio, lá do lado esquerdo. Vem o Guarani. Vitor Gabriel tentou desgarrar o Vitor Gabriel. O árbitro disse que não houve nada, reclama o jogador do Guarani e a bola fica lá com o Isaac, que despacha essa bola. Levanta aqui para o Paulinho, toca de cabeça feito pelo Matheus, vai complementar o serviço, tentou complementar o serviço lá. O Lucas Martins, jogo tá parado nesse instante, falta para o time do Guarani. E eu estou observando aqui, né, Fábio, na reclamação da possível falta a favor da equipe do Guarani, o jogador vai reclamar, né, tem o gestual do braço, acaba atingindo o jogador de São Paulo, que não gosta, aí o Fabiano tá trocando ideia com ele ali, foi totalmente acidental, né, não foi nada voluntário, nada que o jogador pudesse atingir o seu adversário. Siga lá, Pelota. Vitor Gabriel aqui pro Matheus, vai tentar a cabeçada, cortou a zaga do São Paulo quando fechava lá o zagueirão do Guarani, curtindo uma de atacante. E ele tem pressa, o Pim recebe lá, vai jogar essa bola para a grande área. O Matheus sai um pouco da grande área, vejamos o Kevin se apresenta lá pelo meio, corta a zaga do São Paulo, quem fica com essa sobra fez a proteção. O Matheus Ferreira. Mas ele fez a proteção errada, porque o árbitro está dando o escanteio. O escanteio para o Guarani, vai para cima na marca de 5 minutos de partida desse segundo tempo. O jogo está 2-0 para o tricolor paulista. Lado esquerdo vai para a cobrança Vitor Gabriel. Vai de perninha canhota, pé trocado, você sabe. Pé trocado, o perigo aumenta. Vitor Gabriel, vejamos, vai autorizar, autorizou. Olha o cruzamento no bolo, toque de cabeça, chegou lá o Matheus Póvoa. Subiu, só que a bola praticamente bateu na sua cabeça. A bola foi pela linha de fundo. Aquele momento agora do São Paulo ganhar um pouquinho ou segundos preciosos, como a gente fala, né, Fábio? Lógico que houve ali o choque, mas o árbitro já está ali observando, o jogador já vai se levantando. Início desse segundo tempo, 6 minutos, 51 no agregado, 2-0 para a equipe do São Paulo. Agora é aquele negócio, né, Fábio? Tudo que o Guarani fizer será contra o tempo e contra o placar, né? Não adianta também ir para cima com tudo, de abrir toda a sua zaga e corre-se um risco aí de ter um contra-ataque e esse contra-ataque ser fulminante, Fábio. O relógio corre muito mais rápido para o Guarani. Tiro de meta lá para o goleirão João Pedro. Ele despacha aqui, levantamento vai chegar aqui do Luca. Toque de cabeça feito pelo Luca, Gustavo Santana, lado esquerdo é o Paulinho no corredor, Luca. Olha o São Paulo, aqui pelo lado esquerdo, Luca. Fez o elástico, foi pra cima, tem habilidade, no cruzamento cortou Matheus Póvoa. Bem colocado, fez o corte. Vai tentar puxar contra-ataque o Kevin, só que na frente dele tava o zagueirão lá, camisa número 4, o Osório. Ganhou lateral o time do Guarani, já começa, já dá pra perceber a irritação do time do Guarani. Pim. O que é natural, evidentemente. É assim, né, Fábio? 2 gols de uma bobeira. O primeiro, né, a gente vai insistir, vai falar, lógico que a decisão sempre será de quem está atuando, de quem está apitando. Um pênalti aos 15 minutos, depois um gol no início, deixa a rapaziada, inclusive, desmotivada. Mas agora o que vale é entregar essa possibilidade, né, muito difícil, mas entregar o tudo aí, até porque também o que vale é a camisa do Guarani. Igor Felisberto recuando lá para o goleiro João Pedro, pressionado pelo Kevin, rifou aqui para o Nicolas, vai subir a zaga do Guarani, tocou o Pim, só que tocou errado, tinha 2 na bola. Olha o Gustavo na frente para o Lucas, saiu bem, o Ian Vieira.
E no contra-ataque, né, Fábio? No contra-ataque, o Ian saiu ali, segurou, 53 minutos. Agora o Guarani... É assim, né, Fábio? Momento difícil da partida agora para a equipe do Guarani. Tocar a bola, mas de forma objetiva, vertical, até para poder chegar aqui no gol do São Paulo. E no começo da jogada os dois jogadores do Guarani se atrapalharam aí, o Matheus e também o Pim. Os dois estavam na bola, deu um contra-ataque pro São Paulo. Mas olha o Guarani, Léo Porfírio, dominou, botou na frente, pra cima do zagueirão, melhor lá pro Osório. E ganhou lateral o time do São Paulo, bateu no Léo Porfírio. Só fortalecendo, né, Fábio? À tarde, a partir das 14 horas e 45 minutos, teremos... mais uma vez, mais uma grande transmissão aqui na TV Guarani, só que dessa vez o Sub-17. Sub-17, jogo de ida contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. É o jogo que vai acontecer aqui mesmo no estádio do Cosmopolitano, em Cosmópolis, e você acompanha ao vivo e com imagens aqui na TV Guarani, Fábio. 15 horas é o horário do jogo. Marque aí na sua agenda, 15 horas tem Guarani e Palmeiras. Daqui a pouco Andrei e Arthur. No time do Guarani, vai mexer o Jairo Blumer. O domínio Batista aqui, Guilherme Batista tentou, foi desarmado, olha o contra-ataque lá do Gustavo Santana, pelo meio cortou Matheus Pova, sobra de bola do Lucas Martins, que liga rápido lá pro Léo Porfírio. Lado esquerdo do campo, ainda ele, falta pra cima dele, apontou o árbitro, o jogador do São Paulo, Igor Felisberto, fica reclamando, e é falta e vai ter a substituição. Vamos lá, Fabio, para você anotar aí. O 18 no lugar do 2, então está entrando o camiseta 18 do Guarani. Andrei para a saída do 2, Pim. E vai deixando o campo também o Guilherme Batista, número 11, para a entrada do 20, Arthur. Essas são as duas primeiras substituições da partida. Portanto, Arthur e Andrei. 20 para o Arthur, 18 para o Andrei. Saiu o Pim e também Guilherme Batista. Falta lá, Vitor Gabriel, olha o levantamento aqui, vai tentar Matheus Pova de cabeça, subiu a zaga, cortou, ganhou lateral o time do Guarani, porque ninguém vai chegar nessa bola. Vai para a cobrança o Andrei, que acabou de entrar. Mais atrás aqui, recebendo Lucas Martins. Lucas Martins lá pelo meio, trabalha Cipriano lado esquerdo, Vitor Gabriel. Vem, vai o Guarani, vai pra cima, toca a bola na cutucada, tocou lá o Andrei, corta a zaga do time do São Paulo. A bola acabou batendo lá, a bola acabou, na volta acabou batendo e sobrou lá pro goleiro João Pedro. Camisa número 20 do Guarani, o Arthur. Lado esquerdo por aqui, o Nicolas. Lado canhoto do campo é o Luca. Sempre deslocado aqui pela ponta esquerda. Luca, vai pra cima. Tentou Paulinho lá também, a bola saiu, o último toque do jogador do São Paulo. Lateral para o time do Guarani que tem pressa. Mineiro cobrou, Lucas Martins, pressionado. Cipriano, número 4 às costas. Lá para o Vitor Gabriel, vai tentar, tem o Léo Porfírio na frente dele. Fez o passe, levantamento lá para o Léo Porfírio. Acabou brigando com o jogador do São Paulo, ganhou lateral, o último toque foi do jogador do Guarani. Esse gol no início do segundo tempo, realmente acabou abaixando toda a guarda da equipe do Guarani, né, Fábio? Que vai se reconstruindo, tentando buscar esse gol, esse primeiro gol, né, mas com muita dificuldade até para fazer a transição, né, com muita dificuldade até para chegar no ataque. E olha lá, falta feia agora para cima do jogador do São Paulo, pintou cartão. Vejamos lá, me parece para o Vitor Gabriel, não, a gente vai confirmar daqui a pouquinho, falta para o time do São Paulo. Seria o Cipriano, número 4, Fábio, o cartão? Me parece. O cartão de fato aconteceu, né, bem anotado, inclusive o Cipriano, ele mesmo. Cipriano, número 4, inclusive ele deu uma dura do Fabiano, né, agora você dá, né, mas essa aconteceu, Cipriano, não teve como. Falta lá para o time do São Paulo, aliás, esse é o segundo cartão do time do Guarani. Segundo foi para o Cipriano. E vai fortalecendo aí, nos ajude. 163 curtidas, vamos aumentar, vamos bater 200 aí, dar aquela fortalecida. E aproveitando também, né, Fábio? E escaneie aí o QR Code que aparece na telinha. Aí se torne sócio campeão. Vantagens para você aproveitar com planos a partir de R$30. O que você está esperando, meu amigo? Planos a partir de R$30. O que é R$30? Olha o São Paulo, o Luca tá lá perto da bola, ele que vai pra bola, é o Luca. Pintou, cruzamento, cortou, subiu na cabeçada, cortou o time do Guarani por intermédio do Andrei. E é escanteio pro time do São Paulo. Guarani mexeu, o São Paulo vai mexer daqui a pouquinho com 2 também. Só repetindo, né, Fábio, nossos internautas que estão acompanhando, nosso muito obrigado, realmente
Hoje, problema aí com o próprio YouTube, não estamos conseguindo interagir com vocês, né? O chat não está ativo, por qual motivo não sabemos. Então, é só para avisar o torcedor bugrino. Escanteio lá para o São Paulo, é perigo, hein? Olha o escanteio lá. Cruzamento, Ian fez a defesa, sobra de bola do Mineiro, não. Sobrou lá para o Pedro Ferreira. Tenta o Pedro Ferreira, olha o cruzamento pelo meio, Cipriano de cabeça voltou, tentou, o jogador quer o Nicolas, a bola cai do lado direito do campo. Vem o São Paulo, trabalha a bola, lá pela ponta, pintou cruzamento no segundo pau, não tira ninguém do São Paulo aqui, ficou de graça para a zaga do Guarani, que sai para o jogo. Puxa o contra-ataque aqui do lado direito, pode ser uma boa, o time do Guarani tenta, dominando, Lucas Martins colocou na frente, chegou o zagueirão do jeito que deu, lá o Isaac até se precipitou um pouco e nesse momento a substituição no time do São Paulo. Vamos lá, Fabio, São Paulo agora, número 11, vai deixando o campo, o Gustavo Santana para a entrada do 14, Igão, né? E também o 10 da equipe, o Pedro Ferreira, para a entrada do 18, o Bezerra. Duas alterações aí promovidas pelo técnico Alain Barcelos. Portanto, o Guilherme Reis e o Bezerra. O Guilherme Reis no lugar do camisa 10 e o 18 Bezerra entrando também no lugar do camisa 8, do camisa 11. O 18, o Bezerra entrando no lugar no camisa 11, o Gustavo Santana. Lateral aqui. Lateral cobrado aqui, é lateral para o time do Guarani. Lateral cobrado mais atrás aqui, Lucas Martins, domina. Tempo vai passando já na marca de 14 minutos, agora começam as substituições. Cipriano do lado esquerdo, Vitor Gabriel rachou a defesa do São Paulo do jeito que deu. Substituições essas por parte do São Paulo para rodar o seu elenco, rodar os meninos, dar a tal da minutagem. E o Guarani que vai aí através do Jairo Blumer tentando mudar, né? Alguma coisa, taticamente falando, para ver se consegue aí, pelo menos diminuir, Fabio. O Jairo Blumer gesticulando aqui mais atrás, o passe do William, mais atrás lá, a bola fica aqui para o time do Guarani, o Cipriano fez o passe para receber o Matheus. É o Mineiro aqui, recebeu, no meio, passe saiu errado, defeituoso, mas recuperou Lucas Martins, mais atrás Matheus Pova. Campo de defesa vai recomeçar com o Cipriano, 15 minutos de partida. Vitor Gabriel tem o Léo Porfírio, é isso que ele faz. Marcado ainda, vai para cima, dominou, levou vantagem, olha o Kevin, lá do lado esquerdo, para quem chega de trás, passe para o Lucas Martins, pode mandar daí se quiser, Lucas Martins, puxou na perna boa aqui, passou pelo Mineiro, ansiedade toma conta, claro, do time do Guarani. E a lateral aqui para o São Paulo, 16 minutos de partida, São Paulo vai se classificando para a para a finalíssima do Campeonato Paulista Sub-20. Lembrando que o finalista, né, o primeiro finalista saiu ontem do confronto entre Palmeiras e Santos, mando da equipe do Palmeiras, 2-2, assim como foi no primeiro jogo. Na decisão dos pontos penais, 2 para a equipe do Palmeiras, 3 para a equipe do Santos. Santos aguardando aí o finalista para o Campeonato Paulista Sub-20, temporada 2025, Fabio. E no placar agregado, 4-1 para o time do Guarani. Lateral aqui. São Paulo, Fábio. 4-1 para o time do São Paulo. Desculpa, 4-1 para o time do São Paulo. E aproveitando, né, que a paralisação do jogo, e assim, também outra coisa que não deu para entender, o forte calor se fazia necessário aquelas paralisações para reidratação, coisa que não aconteceu e não vai acontecer nesse segundo tempo. Você quer se tornar sócio campeão, mostre a sua paixão pelo Bugre, escaneie o QR Code que aparece aí na sua telinha e aproveite as vantagens. Planos a partir de R$30. Lateral já cobrado lá. Cobrado pelo Nicolas, mais atrás o Osório fez o passe aqui, Matheus Pova de cabeça, vai sobrar para o William. Só que foi acossado pelo Jordan. Recua mais atrás, é o zagueirão lá, o Isaac. Rifa do jeito que deu, pressionado para onde o nariz estava apontado. Lateral para o time do Guarani, lado esquerdo. Aliás, eu estou vendo lá, dá para perceber pela imagem, tem uma árvore. Nessa direção aqui tem 2 pessoas lá curtindo o jogo embaixo da árvore. Tá lá, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Tá muito melhor do que nós aqui, né? Estamos nesse calor danado. E olha o verdadeiro futebol raiz, né? Embaixo da árvore, curtindo o jogão ali. Por isso que eu fiz questão de frisar. O pessoal tá lá, tranquilo, com o bonezinho na cabeça e acompanhando o jogo. Fugindo do sol.
Lucas Martins, William, pressionado William, só que ganhou na valentia, recuou Cipriano. Tem do lado direito aqui o Mineiro se quiser, Matheus Póvoa. Se apresentou o camisa 10 do time do Guarani, Mineiro. Penteia a bola, vai recuar. O time do Guarani vai tentando, na marca de 18 minutos. Toca a bola, Cipriano. E, Fábio, detalhe, né? Independente do que possa acontecer, o futebol nós já vimos de tudo. A campanha que o Guarani fez, o trabalho que foi desenvolvido nesta temporada, né, ao longo desse ano de 2025, é de se tirar o chapéu, como nós já falamos, né? Vai lá, Fábio, depois eu concluo. Olha o Luca, passe do lado esquerdo, recebeu o Nicolas, o cruzamento, toque do Cipriano. Vinha voltando o Cipriano, bem o Cipriano na cabeçada, mas é escanteio mais um para o time do São Paulo. E só para concluir, o Guarani, que foi segundo colocado na primeira fase, com 34 pontos, depois teve uma ótima participação, veio na segunda fase, veio nos jogos eliminatórios, se impondo com grande capacidade, um belo trabalho do Jairo Blumer, encontrou na equipe de São Paulo uma equipe que tem uma estrutura, que tem uma condição e a dificuldade vai aumentando conforme você vai passando de fase, né? Sim. Lógico que hoje o jogo eu repito, o Guarani tem sim condições, lógico que mais difícil, esse gol no início do segundo tempo, balde de água gelada, se torna ainda mais complicado, mas tem que se registrar o ótimo trabalho que foi feito ao longo da temporada. E daqui a pouco vai entrar o 19, o Ruan, no time do São Paulo, hein? Daqui a pouco, essa é a terceira substituição. Lá no campo de defesa, tenta o time do Guarani. Quem sai dominando por lá, o Vitor Gabriel perdeu, recuperou, Paulinho protege bem, no meio lá pro Luca, cortou a defesa, rasgou do jeito que deu aqui o Pim. Rasgou, o Pim já saiu, recuperou na defesa aqui o time do São Paulo. A bola fica lá com o jogador Guilherme Reis, mais atrás no campo de defesa. No campo de defesa domina lá o jogador que é o Isaac, recua lá no campo de defesa. Pro João Pedro, o goleirão despacha, levanta para o campo de ataque. Levantamento vai subir o Cipriano de cabeça, ajeitou lá do lado esquerdo. Olha o São Paulo tentando aqui pro Luca. É o número 7, recebeu o Luca, o corte do Mineiro, providencial, vinha voltando o Mineiro. Quando fechava de frente pro gol lá o Luca, escanteio pro São Paulo. E assim, Fábio, foram 15 vitórias, 2 empates até aqui, 3 derrotas, né? Quartas de final eliminou seu principal rival, a turma lá da Rua de Cima. Realmente, o registro tem que ser feito e parabéns, independente do que possa acontecer. Estamos aí nos 65 minutos no agregado. Futebol permite tudo, né? Nós que estamos há algum tempo aí na bola, já vimos de tudo. Então, mas independente disso, parabéns, repito, a todos os envolvidos aí do Guarani Futebol Clube. Olha o cruzamento, corte do Cipriano de novo, lá tá ganhando todas. Olha a sobra do São Paulo. Cruzamento, o toque de cabeça feito pelo Osório, tentou uma bicicleta, que jogada linda. Bonito, ficou claro, se lamentando o jogador do São Paulo primeiramente, e nesse instante vamos ter a substituição, vamos lá. Na equipe do São Paulo, Fábio, agora, achei, Fábio, tá aqui, vai ali deixando o campo, número 9 da equipe do São Paulo, o Paulinho para a entrada do número 19, Fábio Amistaldo, o Juan Pontes. É isso aí. Potts. É Potts, né? Isso. Juan Potts. Juan Potts. Está entrando lá nesse instante, já entrou. E além de ganhar esse tempo, lógico que agora o jogo está parado por conta do atendimento ao Ian Vieira, substituições para dar rodagem, minutagem para a rapaziada, resultado até esse momento, né, favorável à equipe do São Paulo. Lógico, o Alan Barcelos vai colocando a rapaziada aí para também movimentar o esqueleto, Fábio. Muito bem. O goleirão do Guarani continua sentindo lá, está sendo atendido o Ian Vieira. Quem fez aquela bicicleta foi o Nicolas. Para mim, foi uma jogada, perdão, Fábio, te cortei. Foi uma jogada muito bonita, mas para mim tem-se o perigo ali do jogo perigoso, né? Lógico que o cabeça do jogador do Guarani estava um pouco distante, mas olha, é perigoso, hein? Muito bem. Time do Guarani, time do São Paulo fez 3 substituições, o time do Guarani 2. O Ian Vieira já se recuperou lá, 22 minutos de partida. 22 de partida. Aqui você acompanha a TV Guarani, estamos aqui em loco no estádio Telmo de Almeida. Nessa decisão desta semifinal do Sub-20 vai dando São Paulo até aqui.
Mineiro sempre recuado mais atrás aqui. Toca a bola pro Matheus Póvoa, Cipriano. A diferença é essa. Estamos em loco, Fábio Amistaldi. Estamos em loco, em loco. Matheus Póvoa. E agradecer os 350 que estão curtindo simultaneamente neste momento, né? Nós estamos falando aqui em deixar o seu like. Rapaziada, fortalece aí, falta pouco para 200, dá aquela moral. Daqui a pouco, vamos lá. Senta o dedão no like aí. Mineiro... Senta o dedo no like, Fábio. O Mineiro mais atrás lá, Matheus, chamou, se apresentou Lucas Martins. Chamou na responsabilidade e o passe seria pro Cipriano lá. Lucas Martins agora ele entregou pro Cipriano. Quando o sol dá uma arrefecida aqui em Cosmópolis. Olha o Cipriano, levantamento lá pela ponta esquerda, toque pro Léo Porfírio. Lado esquerdo do campo, Vitor Gabriel, levantamento lá no bolo, tentou. O árbitro acabou pegando um toque do jogador do Guarani, o jogador Arthur. E aconteceu, né? Mesmo de forma inesperada e de forma que ele não tenha a intenção de colocar a mão na bola, mas quando bate e a bola mesmo de forma inesperada fica para ele, tem que se marcar a falta. Isso é orientação, né, Fábio? E agora mais 2 alterações na equipe do Guarani, o 17 já está prontinho ali, o Michel e também o camiseta 19, Isaac Newton. Daqui a pouco mais 2 substituições do treinador Jairo Blumer, o que é a 4ª já. Ficou sentindo lá o jogador do Guarani, me parece que é o Matheus, o Cipriano complementou, levantou para o Kevin no campo de ataque aqui. Briga o Kevin, tá perdendo, bola foi recuperada pelo meio, Kevin outra vez de cabeça aqui no Mineiro. Tenta o Mineiro aqui na frente, do jeito que deu, rasga a zaga do São Paulo. Quem rasgou do jeito que deu, lá foi o jogador camisa número 15, o Guilherme Reis. Vamos ver se teremos a substituição nesse momento, me parece que ainda não. Léo Porfírio, o quarto árbitro até subiu ali, o Ronald, nem a placa, mas a impressão se não vai ter alguma outra alteração, mas o Léo Porfírio seria um que vai deixando o campo ali, número 7, para a entrada do 17, o Michel, é isso mesmo, confirmado, né? E a outra substituição, já temos quem vai entrar, que é o Isaac Newton, e vai deixar o jogo, o centroavante, o Kevin, grande Kevin, o número 9, artilheiro aí do Guarani. Muito bem, já deixou o campo, vai entrar nesse instante lá o Isaac Newton, já entrou, já saiu o Kevin. Lateral aqui é o Mineiro, levantamento lá na frente, corta do jeito que deu a zaga do São Paulo, vai sobrar lá para o cabeça número 8, Lucas Martins, no passe lá na ponta esquerda, quando tentava o Vitor Gabriel, a bola é retomada pelo São Paulo, lá pela ponta direita, domina é o Juan Potts. É o Igor Felisberto, mais atrás, toca a bola o São Paulo, recua no campo de defesa aqui, é o Osório, levantamento lá, vai subir o Matheus de cabeça, voltou aqui. O São Paulo tenta pelo meio, o Guarani tenta por lá, quando fechava lá o Isaac Newton, tentou o Isaac Newton. Bola saiu, faz a proteção o jogador do São Paulo, tenta aqui o jogador Arthur, tenta o Arthur, cortou do jeito que deu lá o Osório, levantamento aqui, o Matheus de cabeça, raspou de cabeça, entregou lá para o Cipriano. No campo de defesa. Tem lá pelo lado esquerdo o jogador que é o Vitor Gabriel. Ainda o Vitor Gabriel tenta, trabalha lá pelo lado esquerdo. O time do Guarani toca a bola, da bola recuada lá no campo de defesa. A bola chega aqui no Matheus, o passe foi do Cipriano. Tem o Mineiro do lado direito, esse que ele faz. Fez um arroz com feijão aqui. No passe na frente pro Arthur. Aliás, não era o Arthur, era o 18, era o Andrei. A sobra de bola ficando lá pro Matheus Ferreira, quando tentava sair o camisa 5 do time do São Paulo, falta para cima dele. Falta do Isaac Newton, né? Mais uma falta do jogo. E o jogo dá aquela diminuída, né, no ritmo, né, Fábio? O São Paulo já entende, né? E o São Paulo faz também por onde cadenciar o jogo, segurar o jogo, o máximo que pode. E o Guarani sem força de reação nesse momento. Olha aqui do lado esquerdo, o São Paulo chegando, é o Potts. Ele domina mais atrás, aqui é o Luca. Ainda o Luca, mais atrás, lá pro Guilherme Reis. É o Guilherme Reis, número 15, Guilherme Reis. Ele tenta, se livrou da marcação lá do jogador William, mas ele saiu com bola e tudo. Lateral para o time do Guarani. Lateral já cobrado, recebeu o Arthur, número 20 às costas. A bola sai aqui. Teve o toque do jogador do São Paulo, lateral para o time do Guarani. Quem tocou na bola foi o jogador Matheus Ferreira. Lateral já cobrado. E reforçando, né, Fábio? A partir das 15 horas, ao vivo e com imagens aqui na TV Guarani. Guarani
Futebol Clube Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora é a vez do Sub-17, então não deixe aí de acionar o sininho, né? E você vai ser notificado, e quando a imagem estiver no ar, você vai ver aí Guarani e Palmeiras. Vale vaga para a próxima fase, é o jogo de ida, Fábio Amistaldi. O Michael perdeu, olha o contra-ataque do São Paulo lá pelo meio, o Matheus rasgou do jeito que deu. A bola fica lá para o Igor Felisberto, do campo de defesa. Vai chamar, ele domina lá, meteu essa bola pelo meio, recebendo por lá o jogador Bezerra. O árbitro para nesse instante para ser atendido o jogador do São Paulo Futebol Clube, que não tem pressa nenhuma. Vai vencendo, vai se classificando para a final com este resultado. E momentos preciosos, né? Agora a entrada na marca ali, o São Paulo, inclusive, é aquilo que nós falamos há pouco, né? Vai cadenciando, vai fazendo e jogando jogando, né? A seu favor, além do placar, o tempo, né? Vai jogando toda a pressão para a equipe do Guarani, que falta poder de reação, realmente. Além de tudo, né, Fábio? Um baita calor, um sol para cada um, isso também dificulta. Ah, mas são garotos de 18, 20 anos, mas o sol é sol, né, amigo? Pode ser a idade que for. Sol é sol, judia de todo mundo. É que a garotada aí, como a gente sempre fala, né, tá na flor da idade, correndo bastante. Essa idade é uma beleza. Diferente de Fábio Amistaldi, de Renato Canadi, se for correr essa hora aqui, é perigoso. Nossa, hein, Fábio? É perigoso ter qualquer coisa, né? Aquele ataque que todo mundo já sabe. Não é cega na pelota, Fábio. Exatamente. Que não é ataque, né? Outro tipo de ataque, evidentemente. Olha aqui, Guilherme Reis. É o camisa 15 tricolor, vai indo, vai levando, hein? Olha o passe lá, o Igor Felisberto. Puxou na perna canhota, levantamento aqui pro Luca, dominou, lá vai o Luca 2 em cima dele, mas ele recuperou o São Paulo com o Matheus Ferreira. É o número 5 às costas. A bola foi dominada, tirou do jeito que deu lá o Arthur, do lado direito do campo aqui, quando vinha descendo o jogador do time do Guarani, recebeu a falta e vai pintar cartão para o jogador do São Paulo, camisa número 18, Bezerra. Mas quem deu esse cartão aí para o jogador do São Paulo foi o quarto árbitro, né? Não foi o Fabiano. Para mim ele nem cartão daria, demorou para apitar inclusive a falta, para apontar a falta, e o Ronald no trabalho de equipe ali deve ter dado aquele gritinho no ouvido ali no rádio comunicador, cartão amarelo bem aplicado, Fabio. Mais um cartão amarelo para o time do São Paulo. Vai trabalhando o São Paulo, o Guarani, Vitor Gabriel, lado esquerdo. O time do Guarani tenta, insiste, passe aqui para o Mineiro. Tentou o Mineiro aqui, o Michael fez o passe para o Mineiro fez o cruzamento muito mal. 30 minutos de partida. Faltando 15, muita dificuldade para o Guarani chegar. Jairo Blumer até fez algumas alterações. Difícil, né? 2-0 ao contrário, é complicadíssimo de se buscar o resultado. O time de São Paulo também bem encaixado. Quando sai com muito perigo. O Guarani tem que tomar esse cuidado também, até para não tomar o terceiro gol. Enfim, Fábio, mas ressalvo, podemos deixar de mencionar aqui esta campanha que o Guarani fez ao longo de todo o Campeonato Paulista. Exatamente, mas vem o Guarani, vai pintar o gol, dominando por lá. Dominou, ficou caído no gramado o jogador Isaac Newton. E sai pro jogo o time do Guarani, o time do São Paulo, lá no seu campo de defesa. Na cutucada, na frente, recebeu lá o jogador que é o Renan Potts. Tentou, foi desarmado pela zaga, sobra de bola lá no campo defensivo pro Matheus, o Matheus pro Cipriano. Daqui a pouco vai mexer por atacado o time do São Paulo, hein? Antes disso, Fábio, vê aqui o possível pênalti que o Guarani estava... Olha o Isaac Newton, tocou de cabeça, mas ele recuou, na verdade. O passe foi um pouco forte. Vamos lá, Renato. Agora sim, né? É possível ver aqui a reclamação do possível pênalti a favor da equipe do Guarani. O lance, você está acompanhando aí na telinha. Nada a marcar, Fábio, nada a marcar. O jogador perdeu o equilíbrio, caiu. Siga na pelota, 2-0 para o São Paulo. Daqui a pouco, 4 substituições do treinador Alain Barcelos. Esse é o tipo de substituição que derruba todo mundo, né, Fábio? Essa derruba todo mundo. Derruba você, eu, quarto árbitro. É que a placa é eletrônica, né? Senão aí facilita um pouco. Mas vamos lá, Fábio. Vamos lá. Me parece que vai ser agora. Vamos lá. Um de cada vez aqui pra gente não se perder, né, Fábio? Se você quiser, Fábio, ó, estamos ao vivo. Se você quiser sentar atrás de você, tem uma cadeira, viu? Pode sentar aí, Fábio. Isso, senta aí, que melhor. Ficou melhor, não ficou, Fábio? Ficou. Camiseta 6 vai deixando o campo para a entrada do 16 no São Paulo, a primeira substituição.
Vamos lá, entrou 16, o jogador, o Caio. Então 6 Nicolas, para a entrada do Caio 16, saiu 7. O Luca para a entrada do 20. Menezes. Matheus Menezes. Isso. O 5 também vai deixando o Matheus Ferreira para a entrada do 13, Andrade. E a última no atacado, Fábio. No atacado deixou o campo Jordan. Jordan, famoso Jordan, 8 para a entrada do 17, Lucian. Acabou. Também não troca mais ninguém a equipe do São Paulo. 7 substituições, né? Tivemos aí 7. Usou tudo que tem de direito, ganhou o tempo que precisa ganhar, já que está vencendo por 2-0, e botou todo mundo para jogar, Fabio. Tá saindo o Jordan lá, entrou o Lucian, número 17, já entrou lá. O jogo vai ter o seu reinício aqui. Matheus, lá pro Ian Vieira. Outra vez Matheus. Toca a bola, o time do Guarani, na marca de 33 minutos, Cipriano. E dos jogadores que estavam à disposição do Alan Barcelos, né? O SP, é isso mesmo, o goleiro reserva, Fábio? E o número 15, Gui Reis, que não vão participar do jogo hoje. Exatamente. E sai para o jogo aqui. O time é o Matheus Póvoa entregando lá para o Cipriano. Cipriano lado esquerdo. Vitor Gabriel. Ainda tenta o Vitor Gabriel, sai da ponta, vai pro meio do toque na frente, lá o passe feito, Lucas Martins, lá pelo lado esquerdo vai correr o Michael, não ia chegar nessa bola, nunca fez a proteção com a defesa do São Paulo. Reforçando, você que é bugrino, você que gosta de acompanhar os jogos da base do Guarani, hoje a partir das 15 horas com imagem ao vivo, em loco aqui no Cosmopolitano, aqui no Adelmo... Telmo de Almeida. Telmo de Almeida, muito obrigado, Fábio. Você vai acompanhar quartas de final do Campeonato Paulista Sub-17, Guarani Futebol Clube e contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. João Pedro refou essa bola na frente, aqui a bola chega no Mineiro pelo lado direito, saiu. Tentou o domínio Mineiro, em vão, lateral para o time do São Paulo. O time do São Paulo vai se classificando, menos de 11 minutos para acabar pelo tempo regulamentar. Lado esquerdo por aqui o Guilherme Reis. Levanta essa bola, tocou de cabeça o jogador que é o Rua Potes, a bola volta por aqui, tentou o jogador que era o Bezerra, lá pelo meio, olha o São Paulo chegando, o Matheus meteu essa bola na frente, cortou a zaga do time do Guarani, a sobra de bola do Mineiro. Rifa do jeito que deu, levanta aqui da frente, o Isaac Newton tentou, só que o último toque foi do jogador do São Paulo, mas ele deu lateral para o time do São Paulo. Bateu no Isaac Newton, bateu no Isaac Newton e aí o bandeira em cima ali, o Bruno de Jesus, né, que também é um árbitro assistente muito experiente, acabou marcando corretamente lateral aí para a equipe do São Paulo. Guilherme Reis entregou lá na frente. Para quem que ele vai entregar? Vejamos, dominando o jogador que é o Rua Potes. Não tem pressa, perdeu o domínio da bola, recuperou o time do Guarani. O levantamento feito aqui, Isaac Newton. Isaac Newton foi seguro, falta para cima dele, falta para cima do Isaac Newton, falta já cobrada. Entregou lá para o Lucas Martins, Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, tenta, ainda ele, solta a bola mais atrás aqui para o Matheus, é o zagueirão, domina, camisa 3. Entregou aqui para o Mineiro, lado direito, o tempo vai passando, 36 minutos, toca a bola o time do Guarani. Matheus, Cipriano. E como fecha agora, dá para até observar aqui, né, Fábio? Uma linha de 5, depois aqui, né, em alguns momentos, fecha completamente o meio de campo, difícil até a infiltração por parte da equipe do Palmeiras, do Guarani, por isso toda essa dificuldade. Olha o levantamento à frente, quando fechou perigoso lá o Matheus Menezes, que acabou de entrar, tá fresquinho no jogo, saiu e a Vieira fez a defesa. Lado direito aqui, Mineiro, lá pelo meio Lucas Martins, Mineiro. Recebe na volta por aqui, recua lá no campo de defesa, quem fez o passe anteriormente foi o jogador Andrei. O Matheus entregou para o Cipriano pelo meio, Vitor Gabriel. Aliás, é o Lucas Martins agora. Lucas Martins, lado esquerdo. Vitor Gabriel recebe lá pela ponta esquerda. Vem o Michael. Vitor Gabriel tentou, chegou por baixo a zaga do São Paulo. A bola não chegou a sair. Não chegou a sair, ganhou na bola e tirou do jeito que deu lá o Isaac. Levanta essa bola, rifou essa bola para onde o nariz estava apontado. Deu lateral para o time do Guarani, que tem muita pressa, diga-se de passagem. Quem não tem pressa é o São Paulo. William. Ele vai tocar pro Mineiro aqui, não tem outra alternativa. Mineiro, olha o passe da ponta, recebeu o Arthur. Vai pra cima o Arthur, tenta ganhar escanteio, não conseguiu ganhar escanteio, recuperou o São Paulo. Rifou essa bola do jeito que deu a zaga, levantamento feito à frente aqui pro Matheus Menezes. Passou por ele, Cipriano recua pro Ian Vieira.
Vai ser difícil, hein, Fábio? O Guarani furar essa. Olha, uma linha de 5, uma linha de 4, deixa só o Matheus Ferreira ali correndo no meio-campo, atrás da bola. E esse toque de bola para os lados é difícil, complicado nesse momento, inclusive do Guarani conseguir até chegar no gol do São Paulo. Mas o Guarani é valente, tenta fazer pelo menos um golzinho aí. Dominando o William. Brigou o William, Mineiro. Recebeu uma carga lá, falta para cima dele. Falta para cima do Mineiro. A falta foi lá do jogador, o jogador Rua Potts. Cipriano, Vitor Gabriel, lá pela ponta esquerda. Dominando é o Michael, ele domina, que acabou de entrar no time do Guarani, trabalha, prende, domina, viu o Mineiro aqui. Boa bola, hein? Boa bola pro Mineiro, vai receber aqui. Só que não conseguiu acompanhar o Mineiro, Saiu lateral para o time do São Paulo, tempo, o jogo vai se encaminhando já na marca dos 39 minutos. 39, pouco mais de 6 minutos. Olha lá, Fábio, se é que teremos acréscimo pelo agregado, né? O placar já definido, exatamente. Né? Se é que teremos acréscimo. Então, uma coisa eu tenho certeza, né? Que teremos, ou a possibilidade de você se tornar o sócio campeão. Tá aí na telinha, é só escanear o QR Code da câmera do seu celular. No placar agregado, 4-1 para o time do São Paulo. A bola rifada lá, fez a proteção. A dupla de zaga saiu do gol lá o João Pedro. Matou na caixa, bonito. E agora ele dá aquele mergulho, segura a bola, segura o jogo. Estamos já na marca de 39 minutos. Me parece que o Jairo Blumer vai mexer. Acho que não. Não deve mexer. Olha lá, o João Pedro tirou uma onda para cima do Isaac Newton. Levantamento aqui, Matheus Menezes de cabeça, sobra do Matheus Pova, capitão do time do Guarani. Duas substituições, mais duas daqui a pouco pelos lados do time do Jairo Blumer. Vitor Gabriel, lado esquerdo, Michael, número 17, tenta partir para cima, foi travado. Recupera o São Paulo, levantamento à frente para o Matheus Menezes, corta a zaga, Cipriano no meio, William recuou, Matheus, pressionado pelo Matheus Menezes, sai para o jogo Cipriano. O time do Guarani tenta, o time do Guarani é valente. Vamos fazer pelo menos esse golzinho aí. Vitor Gabriel, Michael, lá do canhoto do campo, ele domina, volta essa bola mais atrás para receber lá o Andrei. Levanta o Andrei aqui, Mineiro, tocou de cabeça pelo meio, chegou o Guarani, quando fechou, perigoso o Arthur, em diagonal no passe de cabeça do Mineiro, saiu do gol o goleiro João Pedro e agora substituição. Assim que a bola estiver fora de jogo, né, o João Pedro que vai fazendo alguma graça aí, é possível evitar isso, né, até para evitar um problema futuro. Olha, o Matheus Menezes ganhou, mas ele deu falta falta de ataque, o Matheus Menezes reclama, foi falta lá pra cima do Matheus Pova, vamos lá na substituição. Então anota aí, Fábio, William, camiseta 5, vai deixando o campo para a entrada do 13, Eduardo, né, o Eduardo prontinho ali para entrar, e também o Mineiro, camiseta 10, vai deixando o jogo para a entrada do 15, Igor. Substituição para dar uma moral para a rapaziada, para entrar aí também e jogar alguns minutos, né, Fábio? Tem muito o que fazer neste momento. Ah, não tem o que fazer, portanto, o Eduardo 13, Igor 15 no time do Bugre. Vai saindo por lá, quem domina é o Eduardo. Ele domina, fresquinho no jogo, Cipriano. Tem lá pelo meio, se quiser, tem o Igor, mas ele prefere aqui o passe para o Matheus Pova. Outra vez Cipriano na roda gigante defensiva, lá do canhoto do campo. E, Fábio, o resultado vai se encaminhando aí para a vitória do São Paulo, a final do Campeonato Paulista contra o Santos. Mas tem alguns destaques individuais aqui nessa campanha, né, do Guarani Futebol Clube, o Léo Porfírio, que outro dia até jogou a Copa Paulista, né, o Kevin, um grande centroavante, o Mineiro também com grande destaque, o Cipriano, um zagueiro que joga firme, seguro, né, então realmente é um trabalho, lógico que o resultado é importante, mas o trabalho que foi feito durante toda a temporada, repito, é para tirar o chapéu, é para aplaudir todos aí os comandados por Jairo Blumer. Com toda certeza, um excelente trabalho, independente de perder o jogo, perder e ganhar e sair do jogo, né? Mas o trabalho foi bem feito. E a final é feita de duas equipes, né? Começa lá com... Tem Campeonato Brasileiro voltando aí no ano de 2026 com 96 equipes, mas quem joga a final são duas equipes. O Paulista esse ano também, eram 3 chaves de 15, portanto 45 equipes. E o Guarani chegou aqui na semifinal, fez um belo de um jogo na ida. Lógico que o gol aos 15 minutos, da maneira que foi, a reclamação, isso mexe com a rapaziada, mexe com os jogadores. Vai para o segundo tempo, tem uma chance
linda, clara, né, de empatar o jogo com o PIN no finalzinho do primeiro tempo. O goleirão da equipe do São Paulo, João Pedro, faz uma baita defesa e depois, quando vira, toma um gol logo no início do segundo tempo, menos de 1 minuto ou 1 minuto e alguma coisa. Aí ficou muito difícil, Fabio. Aliás, você falou daquela defesa do João Pedro, foi a defesa do jogo, evidentemente. Que defesa. A defesa que colocaria o Guarani no jogo, né? Definitivamente. Lógico, voltaria para o segundo tempo, com outro ânimo, com outra pegada. Mas o futebol não tem o si, né? Mas tem a certeza de um bom trabalho, isso a gente pode falar, Fabio. Muito bem, ganha lateral o time do São Paulo lá. Olha o levantamento, cortou a zaga do Guarani do jeito que deu Vitor Gabriel. Outra vez o São Paulo, desce lá, Igor. Levanta essa bola na frente, tentou, cortou a zaga do Guarani quando fechou lá o jogador número 15, o Igor. E detalhe, né, Fábio? Detalhe. Ainda hoje, a partir das 15 horas, temos mais um grande duelo para o Guarani Futebol Clube, só que no Sub-17, jogo de ida, quartas de final contra a equipe do Palmeiras. Tem aí um problema de que a equipe do Sub-17 foi afastada, que vai vir jogar o Sub... Isso não importa, isso não interessa, o Guarani tem que entrar e ir para cima, fazer prevalecer esse jogo de ida, construir um bom resultado, porque depois o jogo da volta é mando do Palmeiras. Exatamente, fique ligado na gente aqui, daqui a pouco tem as emoções do Sub-17, a bola não sai de lá do lado esquerdo, ganhou lateral o time do Guarani, levantamento à frente, quem tentou, estava lá o jogador que era o Andrei, recuou mais atrás, o passe é feito aqui na frente, cortou a zaga do São Paulo, vai sobrar aqui para o jogador que é o Michael, deslocado aqui pela ponta direita. Michael, teve o toque do jogador do São Paulo, o árbitro teve um toque lá do jogador Rua Podes. E Fábio, ali o princípio de confusão, isso não é para acontecer, mas já vai ser controlado ali pelo árbitro. Quando eu falo o Palmeiras vence com Sub-17, é porque às vezes, né, vem aí, o Guarani faz um bom resultado, jogou com Sub-16, né, que jogou nada, tá competindo e o Guarani tem que ir para cima e, como eu disse, ir para dentro dos caras e tentar construir um baita resultado. É o princípio de confusão lá que não vai dar em nada, até porque o jogo já tá praticamente no final, 44, quase 45, o árbitro segura a bola. Deu bola ao chão. Vai dar bola ao chão para o time do Guarani. Ele está expulsando ali o Gandula, né? O Fabiano Monteiro, né? Eu não sei se o quarto árbitro já mostrou ali. Eu acredito que não, porque ele está lá na confusão, se teremos acréscimo ou não. Mas aquele negócio, final de jogo também, não, é aquilo, o respeito tem que ter, né? De fato, daqui não dá para ver o que aconteceu, mas teremos alguns acréscimos ali. Segue 2-0 para a equipe do São Paulo. 45 já passados já. Lá no campo de defesa. Trabalhando Cipriano lá do canhoto. Vai voltar para o Cipriano. Campo de defesa do time do Guarani. O árbitro vai levantar a placa nesse instante. 3 minutos. 3 minutos lá. Matheus Póvoa, Cipriano. Time do Guarani vai tentando. Vamos até os 48 minutos. Cipriano. Dos 3, 1 já foi, né? Portanto, no agregado 91. Agora estamos aí nos acréscimos desse belo jogo de futebol, Fabio. Toca a bola o Guarani. Lado esquerdo, Vitor, aliás, é o número 13, o jogador que é o Eduardo. Lá na frente, lá pela ponta, olha o Guarani chegando. Quem domina, o Lucas Martins, cruzamento pelo meio, quando fechava, babando por lá o Isaac Newton. Mas o João Pedro, mais uma vez, estava esperto no lance. O jogo vai se encaminhando para o seu final. 46 minutos e meio, menos de 1 minuto e meio para acabar. Teve o toque lá do jogador do São Paulo. Teve o toque lá do jogador Matheus Menezes. Falta já cobrada, Vitor Gabriel vai receber na volta. Vitor Gabriel vai caminhando, vai descendo, luta o Guarani. O Arthur recebe lá, o Arthur foi desarmado na bola, sai para o jogo e na sequência falta para cima do jogador do São Paulo. O Vitor Gabriel fez a falta. 47 minutos, 47 praticamente agora, redondos. Você acompanhando aí no reloginho da TV Guarani. Guarani vai se despedindo desse Campeonato Paulista Sub-20, mais um trabalho maravilhoso feito pelo Guarani. Falta para o time do São Paulo, estamos caminhando já para o final do jogo, levantamento, corta a zaga do Guarani, quem fica com essa sobra, tentou o jogador que era o Bezerra, levantamento foi lá na frente, cortou Cipriano de cabeça, a sobra de bola do São Paulo que domina aqui pela ponta esquerda, dominando é o
A batida pro gol foi feita, era o Guilherme Reis que chegava. Número 15 foi levando, ele volta agora. Camisa número 15 do São Paulo, ela saiu à direita do goleiro Ian Vieira. E apita. Aponta ao centro do campo, o árbitro da partida, o Fabiano Monteiro dos Santos. Final de jogo. O São Paulo classifica no jogo. São Paulo 2, Guarani 0. No primeiro jogo venceu pelo placar de 2-1, no placar agregado 4-1 para o time do São Paulo. O time do São Paulo está na finalíssima do Campeonato Paulista Sub-20 e vai enfrentar o time do Santos Futebol Clube. Os 2 gols assinalados pelo comandante de ataque Paulinho, camisa de número 9. Isso aí, Fábio. Fechou, né? Encerrou a participação do Guarani nesse Campeonato Paulista. Ótima participação. Lógico que o resultado positivo, a vaga na final, seria a cereja do bolo, né, desse trabalho todo. Enfrentaria uma grande equipe que tem uma grande base, é formadora de talentos do Santos Futebol Clube, mas fica aqui todo aquele registro para não ser repetitivo, tudo que nós já falamos em relação ao trabalho, em relação à entrega dessa rapaziada, ao trabalho do Jairon Brumer, de toda a comissão técnica e também da diretoria de base, né, o Rosolenho, o Neto, enfim, todos os que estão aí participando e ativamente na base do Guarani. Então é isso, Fabião, a gente volta daqui a pouquinho, né, vamos ali pegar um... O que você acha? Vamos pegar costelinha de alface, vamos pegar uma marmita? Um marmitex. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta às 14h45. Guarani e Palmeiras, quartas de final, sub-17, Fabio. Exatamente. Santos e São Paulo na finalíssima do sub-20. E nós estamos encerrando os nossos trabalhos por aqui. Daqui a pouquinho tem o sub-17. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até daqui a pouco, se Deus quiser.